Acho que sim, então. Vamos começar. Gente, muito obrigada pela presença de todo mundo que está aqui. Eu sou a Mariana, diretora de marketing da UCJ. Vitor, se apresenta aí. Gente, muito obrigado de todos. Meu nome é Vitor, eu sou coordenador do Núcleo Social da UCJ, né? A gente está muito feliz de contar com todos vocês aqui. Aí, Mari. Isso. Aí hoje a gente vai ter aqui a presença da Cristiane Toassu, que é professora na Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, da Valéria Braga, que é CEO na VB Projetos, na VB Ideias, e também professora na PUC. Puxa a corda, Vitor. Legal. Vai ter participação da Patrícia Santos, né? Ela é supervisora de comunicação na Fornis. A Duda Salaber, vereadora e professora, né? E mediando toda essa conversa, a gente vai ter a Raíssa Gonçalves, ela é Business Guru Brasil, e ela vai estar ajudando a gente aqui a intermediar todo esse papo entre as mulheres. Aí, Raíssa, sinta-se à vontade. Manda ver. Bora lá, então, pessoal. Primeiro, queria agradecer pelo convite, assim, adorei poder conversar com essas mulheres incríveis, assim, estou super animada para a gente poder bater esse papo. E bem o que eu estava conversando com o pessoal do UCJ, a ideia é bem a gente bater um papo mesmo, a gente conversar, entender um pouquinho melhor de como que é a experiência de vocês, né? Como que foi essa trajetória profissional, o que que fez de diferença, né, de vocês serem mulheres, o que vocês acham que mudou, né, por vocês serem mulheres. Então, para a gente ir discutindo bem numa prosa tranquila aqui, e bem para a gente entender um pouquinho melhor sobre cada uma. Tenho certeza que a trajetória de cada pessoa foi muito diferente, então isso é muito rico, assim, acho que ajuda bastante, principalmente para a gente que está começando agora. Eu sou formada, mas tem pouquinho tempo, então estou com o pezinho na CJ ali há pouco tempo, né? Então, queria de início me apresentar, e aí vou pedir para cada um de vocês irem se apresentando, contarem um pouquinho mais sobre a trajetória de vocês. Acho que mais uma apresentação rapidinha, só para cada um nos conhecer. E, além da apresentação, eu queria que cada uma contasse também um fato curioso sobre você, alguma característica sua, algo para a gente te conhecer um pouquinho mais pessoalmente também, tá bom? Então, começando aqui do meu lado, eu saí de casa com 14 anos, eu fiz ensino médio em Viçosa, num colégio que chama Colune, dentro da UFV. E depois que eu saí de lá, desde que eu tinha 12 anos, eu já cismei que eu queria fazer economia. Então, com 17 anos, eu fui para BH, fiz o FMG, fiz economia. Chegando lá, tentei o CJ um monte de vezes, gente. Eu tentei uma vez, não passei na dinâmica, porque eu era super tímida. Voltei, tentei de novo, não passei no trainee. Voltei, tentei de novo e passei. Então, eu sou super orgulhosa assim, de ter passado pela CJ, fui assessora trainee, amei a experiência. Para quem está aí, né, e está na UFMG e às vezes não tentou, você já ainda, ou já tentou e não passou, tenta de novo, porque eu acho que vale super a pena, assim, acho que é uma experiência incrível. Todas essas experiências, assim, né, dentro da faculdade de iniciação científica, enfim, tudo isso eu acho super interessante, inclusive fiz algumas outras coisas também. E pensando, assim, na minha trajetória profissional, eu saí da UCJ e fiz alguns estágios, acabou que minha principal experiência profissional, né, foi dentro de atendimento de consultoria também, acabei gostando bastante por causa da CJ, e fui para uma startup que presta consultoria em vendas e marketing, então eu era consultora. Fiquei lá por quase 3 anos, e agora esse ano entrei dentro da Endeavor, estou super animada com esse novo desafio, porque a ideia da Endeavor é apoiar empreendedores de alto impacto. E esse ano a gente está com um foco muito grande em diversidade e em trazer mais mentoras mulheres, em falar mais sobre isso. Então, achei super pertinente, assim, esse papo, sabe? Então, queria pedir para vocês se apresentarem também.
eu vou puxar a Patrícia. Patrícia, conta um pouquinho sobre você. E só falando sobre o meu fato curioso, ano passado eu li 41 livros, então eu amo ler. Se vocês tiverem alguma dica, me manda aí no chat que eu adoro. Conta pra gente, Patrícia. Então, gente, primeiro é um prazer. Eu fiquei Patrícia muito tá falando. feliz com essa oportunidade que foi dada, né? Agradeço a Giovana, que é do RH, a Vitor, que me deu super suporte. E, assim, estou muito feliz mesmo e grata por essa oportunidade. Bom, falando um pouquinho rapidamente da minha trajetória de vida, eu atribuo muito a questão da educação que a minha mãe nos deu. Uma filha, eu sou uma irmã de 5 irmãos, eu tenho mais 5 irmãos homens, a única mulher e a mais velha. Mamãe, aos 36 anos, ela separou e cuidou de 6 filhos com maestria, com muita dificuldade. Uma mulher negra, 50 anos atrás, que é a minha idade, né? No campo de trabalho é meio complicado. Mas, assim, é uma mulher guerreira linda, então eu tenho orgulho, eu tenho que levantar isso, né? Essa bandeira maravilhosa. E dizer que uma curiosidade minha é que até os 17 anos, acreditem, eu era, assim, muito introvertida, eu tinha, assim, uma autoestima muito baixa. Acho que vai ser novidade para algumas pessoas que estão aqui, alguns amigos. E aí eu percebi que nessa selva de pedra, ou eu fazer essa lioa sair de dentro de mim, fazer a coisa acontecer, ou realmente não daria certo. E graças a Deus, foi com muito esforço, com muita perseverança, que eu comecei a galgar o meu histórico profissional. E hoje eu sou formada em marketing, tá? Graduando em mídias sociais, que é o que está aí no mercado e está, assim, no isolamento social, é o que a gente realmente tem que fazer a coisa acontecer e fazer uma diferença, né? E a outra curiosidade, gente, acho que no início deu para perceber, né? Eu sou uma mulher de gargalhadas fartas, sim, sou muito amiga, muito, 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 assim, uma filha bem dedicada, e acho que, acima de tudo, é fé, que nos impulsiona a continuar, a seguir em frente. É um pouquinho da Patrícia, assim. Legal, Patrícia, já fiquei curiosa aí para te fazer outras perguntas. Mas vamos lá, vamos continuar. Queria, então, agora chamar a Valéria. Conta um pouquinho para a gente sobre você, Valéria. Você está no mudo. No cantinho esquerdo aí da sua tela, tem um microfone. Beleza, agora deu. Ele não estava funcionando, o microfone vermelhinho, eu estava clicando e não estava dando certo. Aí vocês vão pensar, nossa senhora, convidaram uma tecnoanta que não sabe nem desmutar o negócio. Pelo amor de Deus, o que essa eu sou péssima no Zoom. Que então, mais assim, você espera nessa tarde aqui? Pelo amor de Deus. Bom, gente, olha, vou falar uma curiosidade antes de me apresentar. Mariana é uma querida minha e a Cris é uma filha. Assim, então, amo as duas de paixão. Atendi o convite por causa delas. Porque quando Mariana me chamou, eu falei, Mariana, não vou nesse negócio de jeito nenhum, porque eu não tenho nada para falar disso. Eu não tenho nada para falar assim, você teve dificuldades na vida profissional? Eu não tinha dificuldades como mulher. Então, o que eu vou falar lá? Eu vou parecer snob e tal? Não, vai lá e tal. Aí, tá. Aí falei com minha filha, fui convidada para fazer uma live lá na UCJ. Mãe, não vai lá não. Não vai, porque você vai falar alguma coisa que não deve, vai ser cancelada. Mãe, o negócio agora é cancelar as pessoas. Então, você vai ser cancelada. Cuidado, mãe, não vai. E a menina ficou buzinando na minha cabeça, que tem de cancelar. Meu Deus do céu, que ela certamente achou que eu poderia inconvenientar aqui, falar alguma coisa que não devia, né? E aí, depois eu conversei com a Mariana e tal, amoleci meu coração e vim, assim, né? Estou aqui muito feliz de ter conseguido romper essa barreira minha, né? De evitar gafe, assim, então vocês vejam que eu sou uma pessoa assim, que fica com medo de errar, né? Não quero passar vexame, nem passar feio, nem ser cancelada. Mas eu sou administradora pela UFMG, eu também fiz mestrado na UFMG, eu estudei psicologia, eu estudei estradas no Cefet, depois eu fui para psicologia, fiquei 3 anos na psicologia, chutei a psicologia, fui para a ADM, da ADM eu fui para o mestrado em ADM, e aí eu desenvolvi minha carreira no marketing, né?
eu fui trabalhar em várias empresas com pesquisa de mercado, que é a minha especialidade. Apareceu uma vaga na PUC, eu fui dar aula na PUC de marketing, estou na PUC há muitos anos. Então, minha carreira é em marketing. Quando eu comecei a trabalhar, uma coisa também que eu assim, eu fiquei anotando as coisas, né, revivendo a minha vida, isso também foi legal. Eu fiquei revivendo a minha vida profissional para chegar aqui e contar um pouquinho. Mas meu primeiro trabalho era que meu pai tinha uma autoescola e ele precisava de uma sócia, porque, né, compor a sociedade, então ele me pôs de sócia. Só que para ser sócia, eu tinha que tirar a carteira de instrutor. Para tirar a carteira de instrutor, tinha que tirar a carteira no ônibus. Aí eu fui tirar a carteira no ônibus, vocês imaginam, eu tinha 19 anos, sei lá, 21. Aí eu fui tirar a carteira no ônibus. Isso já foi assim, um acontecimento, né? Porque esse é o mundo de mulher tirar a carteira de ônibus. Cheguei lá, passei de primeira. Aí aquele tanto de homem lá que tomou pau e eu passei de primeira, fiquei me achando e tal. E aí, mas não era para eu ser instrutora, era só para eu poder assinar os documentos. Mas olha o que aconteceu, gente. Apareceram alguns maridos ciumentos que não colocariam as mulheres para treinar com homens. E aí eu fui ser instrutora de autoescola porque eu era mulher. Porque os homens queriam mulher para ensinar suas mulheres. Aí eu fui nessa. Olha que coisa engraçada, que um treino, né? Assim, o fato de eu ser mulher acabou sendo uma coisa positiva. E eu esbarrei com isso muitas vezes na minha vida, assim. Outros fatos que eu fui favorecida por ser mulher e não o contrário. Eu agradeço muito a Deus por isso, porque eu sei que isso não é a realidade de jeito nenhum. Mas é isso que eu tenho para contar. O que mais? Sou mãe, tenho filhos, tenho netos, sou maratonista, sou adepta da vida saudável, estou aderindo ao minimalismo, jogando coisas fora cada vez mais, minha casa agora ficando cada vez mais vazia, meu guarda-roupa, principalmente na pandemia, jogando coisas fora. Deixa eu ver. É isso. Para começar, tá bom, né, Raíssa? Tá ótimo. Adorei te conhecer, viu? E eu adorei essa história aí da autoescola, porque, gente, passei aperto demais na autoescola, bastante. Mas, Cristiana, conta pra gente um pouquinho mais sobre você. Então, gente, boa tarde. Cristiana é só minha mãe que me chama, velho, Raíssa, mesmo assim quando ela tá brava, tá? Então, eu sou a Cris Tuaçu aí na face. Pode me chamar de Cris. Deixa eu ver o que eu posso falar de mim. Eu sou publicitária de formação, mestre e doutora em administração. Eu tenho 43 anos, eu sou casada, eu sou mãe de 2 filhos lindos, o Theo e o Dan, de 8 e 5. Sou pisciana, sou cruzeirense, eu sei que tá meio fora de moda falar isso, mas eu sou cruzeirense. Que mais? E eu também estou feliz de estar aqui por vários motivos, assim. Tem quase 20 anos que eu dou aula, aqui na Face 3, mas live eu nunca participei de nenhuma, e assim, a primeira live a gente nunca esquece, né? E o tema foi assim, é difícil de negar primeiro o pedido da Mariana, que eu também sou apaixonada com ela. A Mari trabalhou comigo e assim, eu não consigo negar quase nada que ela me pede. E eu sabia que eu dividi esse espaço com mulheres muito especiais, então eu falei, vai ser 1h30, 2 de muito aprendizado. E o tema demanda, né? Então, vamos lá. Também sou tecnossauro de Paval, então se eu cometer alguma gafe aqui, vocês compreendam. E que mais? Eu dirigi a minha vida toda para essa ideia de ser professora, sempre quis isso. Então, quando eu saí da faculdade, eu tentei o mestrado aqui na UFMG, aí bati na trave, assim, tinha 2 vagas na época de marketing, eu fiquei em 3º ou 4º, e fiquei arrasada, mas aí não desisti, fui fazer a pós na PUC e fui aluna da Valéria, e então a gente se tornou amiga, né, Val? E depois voltei, tentei o mestrado de novo, consegui, e aí quando eu entrei no mestrado, eu vi que essa era a minha praia mesmo, sabe? Assim, eu gosto de gente, gosto de livro, gosto de estudar, gosto de conhecimento, gosto de pessoas, com tudo que elas implicam de difícil, né? Então, eu falei, a universidade une essas 2 coisas, né? Gente, conhecimento. Vai virar doutora antes dos 30, eu ficava assim, gente, quem tá com pressa, né? Tipo, eu tava casando na época, eu queria aprender culinária, entendeu? Não queria aprender administração mais. Aí, dei um tempo, depois fiz o doutorado lá na FGV em São Paulo. Nesse meio tempo, dei aula num monte de escola, coordenei curso de pós por um bom tempo, passei em algumas empresas mesmo, né? Antes de tomar essa decisão de virar acadêmica.
E hoje estou aqui, assim, super feliz, porque eu acho que é o meu lugar mesmo, me sinto em casa, estou com muita saudade dos alunos, né, assim, do contato mesmo. A primeira coisa que eu já gostei da live é que o povo fica com a câmera aberta, né, que é diferente da aula, né, que a gente tem que quase chorar para o pessoal abrir a câmera. E sinto falta dessa interação, mas então é uma forma da gente estar junto e discutindo um tema legal, então espero poder trazer algumas contribuições aí para essa mulherada ir para frente, né? Botar todo mundo para frente. Ok? Boa, Cris. Com certeza você vai ter muita contribuição, que eu já estou vendo o chat pipocando aqui de gente falando bem nessa aula, viu? Duda, conta um pouco mais sobre você, fala aí de algumas coisas pessoais também, né? Porque eu acho que a maioria daqui já te conhece um pouquinho. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Viu um prazer conversar com vocês no fim dessa tarde, em que o clima em Belo Horizonte está maluco, né? Assim, começa chovendo, depois vem o sol, o calor, o frio. A gente está vivendo as 4 estações em um dia só, reflexo do colapso climático que nós estamos, né? Em que nós projetamos a culpa para terceiros e esquecemos das nossas culpas diárias que alimentam esse sistema que tem gerado pandemias, ecocídios e diversos outros problemas socioambientais. Eu me chamo Duda Salaberti, sou professora de literatura, estou vereadora por Belo Horizonte, sou uma mulher travesti, transexual. Em 2018, eu me tornei uma figura pública quando eu me tornei a primeira pessoa transexual, a primeira travesti a disputar o cargo de senadora da República por Minas Gerais, pelo Brasil, né? E era por Minas, mas a primeira no Brasil, terminando na época a eleição com 350 mil votos, fato que me colocou como a 4ª mulher mais votada na história das eleições em Minas Gerais. Em 2020, né, ano passado, eu me candidatei para vereadora e a Belo Horizonte me deu uma vitória, uma responsabilidade muito grande, me colocando como a pessoa mais votada da história das eleições. Isso é uma responsabilidade, uma vitória, sobretudo das mulheres, dos movimentos sociais, da luta pelos direitos humanos, e eu me sinto extremamente honrada por encarnar parte dessas lutas. Sou vegana, ambientalista, mãe da Sol, que tem quase 2 anos, 1 ano e 10 meses. E bora conversar. Uma coisa particular minha, como eu sou professora de literatura e a companheira abriu a fala sobre indicações de livros e tudo mais, e são sintonias do universo, transimento de pensação. Porque quando disseram falar algo particular, algo que ninguém sabe, eu falei, o que eu vou falar? Eu particularmente levo minha fala sempre para o âmbito estrutural e nunca para o âmbito pessoal. Já por ser uma figura pública, a gente é exposta demais, então eu costumo sempre levar minha fala para questões coletivas e nunca desnudando a minha subjetividade. Falei, eu vou falar quem é meu poeta favorito. E aí a companheira já iniciou a fala citando literatura. Então, meu poeta favorito é o poeta pernambucano Manuel Bandeira. Manuel Bandeira escreveu vários poemas lindos, um poeta multifacetado. Minha poetisa favorita é Cecília Meirelles, se bem que é um debate sobre a palavra poetisa e poeta, já que a palavra poeta contempla também as mulheres. Então, é uma palavra também feminina. Então, talvez, né, o que muita gente questiona, e eu concordo com quem questiona, é que nós devemos chamar as poetas, né, porque é uma palavra feminina, em vez de criar uma outra poetisa, né, são as poetas. A minha poeta favorita é Cecília Meirelles, e o meu poeta favorito é o Manuel Bandeira. Cecília carioca, Bandeira pernambucano. Adorei, adorei. Já quero comprar um livro aí da Cecília Meirelles para poder relembrar algumas poesias. Mas vamos lá. Eu queria fazer algumas perguntas assim ao longo do tempo. Eu não queria ficar super engessada, vou ter que chamar cada pessoa. Podem ir abrindo o microfone e conversando com a gente, tá? Mas primeiro eu queria que vocês me contassem. Acho que assim, a Valéria já abriu ali falando que ela já foi favorecida por ser mulher, né? Mas já aconteceu algum momento, assim, dentro da carreira de vocês, que vocês acham que aconteceu o contrário, né? Vocês foram prejudicadas por serem mulheres, ou aconteceu alguma coisa em que
Vocês perceberam que, por ser mulher, vocês estavam mais vulneráveis? E se aconteceu, o que vocês fizeram para poder passar por essa situação? Como foi a situação, sabe? Eu acho que isso é legal para outras pessoas entenderem o que às vezes pode estar de errado, que às vezes a gente nem mesmo percebe, né? O que está errado ali no dia a dia. Então, se alguém tiver alguma experiência que acho que é válida de trazer, acho que é super relevante. Então, Patrícia, posso falar? Bom, a minha experiência como mulher não foi muito positiva, não. Foi no ano de 2005, eu fazia parte de uma instituição financeira e aconteceu uma oportunidade de crescimento, a mudança de cargo. E eu vinha de um histórico profissional que eu comecei de uma filial de categoria D, e que era o nome que dava, enfim. E esse engajamento, a questão de trabalhar como na área comercial e metas, e atingir as metas, enfim, eu cheguei numa filial de categoria A. E participei dessa seleção, enfim, com vários requisitos interessantes. E quando chegou o momento do diretor, chamou para conversar, me chamou no particular. Eu não entendi, mas eu falei, sabe quando você já vai com aquela certeza? Nossa, essa acho que é a minha oportunidade. Enfim, aí ele disse para mim que eu tinha todos os requisitos básicos para ocupar o cargo de gerência na época, porém eu tinha um pequeno detalhe, eu era mulher. E aí, eu acho que muitas pessoas devem ter passado por isso. Resumindo, eu não consegui alcançar o cargo tão almejado. E foi uma decepção muito grande. Se disser que não, é mentira, né? Apesar, você tem todos os pré-requisitos e não consegue alcançar na cabeça desse diretor que mulher não poderia ocupar esse cargo elevado, tão elevado para ele. E, resumindo, eu percebi que eu precisaria buscar mais conhecimento, sabe? Estudar mais. Gente, estudar é o que há, porque leva a gente a alcançar voos enormes, principalmente intelectualmente falando. E 2 meses depois eu saí da empresa, porque eu vi que ali não era mais meu lugar. E procurei um outro ramo, e inclusive mudei de ramo, tá? Eu acho que existe um certo momento na nossa vida que a gente tem que pensar assim, falar assim, será que isso está me fazendo feliz? E foi aí que eu comecei a trabalhar em outro segmento, onde estou até hoje, enfim, mudando em outras empresas, mas que isso a gente vai falar na frente. Mas não foi uma experiência tão bacana como foi a da Valéria. Mas não deixa de ser uma experiência e são coisas que a gente vai passar na nossa vida, né? Eu acho, assim, trazendo agora para a fala, como eu já havia comentado, né? Eu sempre levo minha fala para questões estruturais, e nunca de forma pessoal, por entender que, primeiro, entender o local de fala, né? Por eu ser uma pessoa transexual. A gente tem que lembrar as realidades, né? Os números que traduzem a realidade das pessoas transexuais no Brasil e na América Latina. Quando eu recebi o convite para falar sobre empregabilidade, falei, lógico, e sobre mulheres no mercado de trabalho, falei, lógico que eu posso falar, mas entendendo que a minha fala é a exceção e não contempla e não tem sintonia a minha experiência diretamente com o que as pessoas travestis transexuais vivem cotidianamente. E não tem uma sintonia porque eu iniciei minha transição com 35 anos. 35 anos é a expectativa de vida das mulheres travestis transexuais no país. Ou seja, eu inicio minha transição de gênero na idade em que as travestis transexuais, em sua maioria, são assassinadas no Brasil. E então, isso possibilitou que eu tivesse acesso a vários espaços de poder que foram e são negados para as pessoas transexuais. E um espaço de poder é o mercado de trabalho. Nós temos que lembrar que no Brasil, 90% das travestis transexuais estão na prostituição. 90% das travestis transexuais estão na prostituição. Isso antes da pandemia. A prostituição para as travestis transexuais é quase que compulsória, quase que obrigatória.
Segundo a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, apenas 4% das transexuais do país estão no mercado formal de trabalho. Apenas 4% estão no mercado formal de trabalho. E se nós fizermos o recorte para mulheres negras, esse número aí não chega nem a 1%. Para transexuais negras não chega nem a 1%. E se nós olharmos onde no mercado formal que essas pessoas estão, é no telemarketing. Então, assim, é 90% na profissão antes da pandemia. Aí, com a pandemia, antes da pandemia, nós já vivíamos um contexto de crise econômica. Com a pandemia, essa crise se aprofunda e chega na maior crise da história do capitalismo. É uma crise global, a maior crise do capitalismo, que tem como maiores vítimas a população em situação de vulnerabilidade social, da qual faz parte as pessoas transexuais. Então, eu pergunto como que vai ser essa realidade das pessoas transexuais pós-pandemia, com essa crise econômica absurda que nós vivemos. Então, só para demarcar essa posição, porque quando eu falo que eu tenho que trazer o discurso para o âmbito estrutural, é para que as pessoas reconheçam que, lógico, se 90% das transexuais estão em prostituição no Brasil, lógico que a culpa maior é do Estado, que não cria políticas públicas de empregabilidade para pessoas trans. Lógico que a culpa maior é do projeto educacional brasileiro, que não contempla a diversidade e acaba sendo uma ferramenta de reprodução de ódio, violência e intolerância. Lembrando que 91% das travestis transexuais de Belo Horizonte não concluíram o segundo grau, não concluíram o ensino médio. Se 91% das transexuais de Belo Horizonte não concluíram o ensino médio, isso diz muito do projeto educacional brasileiro, que é um projeto feito para privilegiar privilegiados e excluir os excluídos. Então, não existe evasão escolar para travestis transexuais, existe expulsão escolar, porque as escolas são feitas e programadas para expulsar qualquer corpo que emane diversidade. Então, a culpa maior é do Estado e das políticas educacionais e da falta de políticas públicas ligadas à empregabilidade. Mas, para além dessas culpas, retomando a minha fala inicial, quando eu comentei sobre o colapso ambiental, que a culpa maior é lógico que é do modelo que a gente vive de sociedade, de economia, mas nós temos que pensar também nas nossas práticas cotidianas, que não é a maior responsável, mas endossa, às vezes, uma lógica. E, tocando a empregabilidade, a pergunta que eu faço é, já que é um espaço para discutir a questão do mercado de trabalho, quantas pessoas travestis e transexuais vocês, ou as pessoas que estão nos acompanhando, ou a família das pessoas que estão nos acompanhando, já contrataram? Quantas pessoas já contrataram? Quantas pessoas já contrataram para formatar seu computador, capinar seu lote, para tomar conta do seu filho, para dar uma faxina na sua casa, para qualquer coisa? Ninguém nos contrata. E aí é naturalizado na sociedade o fato de encontrar pessoas transexuais somente na esquina de madrugada. Então, eu poderia aqui falar da minha experiência, e vou falar também, mas ela é um ponto fora da curva e soaria antiético com o movimento que eu faço parte, que reivindica como maior pauta a pauta da empregabilidade. Então, fica aqui a provocação para todo mundo que está vendo de você questionar quantas pessoas transexuais já contrataram. Eu coordeno uma ONG chamada Transveste, que oferece educação gratuita para transexuais de BH. Nós temos lá currículo para qualquer coisa. Se vocês quiserem, desde uma pessoa, né, para pintar sua casa, para dar faxina na sua casa, para dar aula particular, até qualquer outro tipo de cargo, nós temos currículo, mas não nos procuram por uma estrutura odiosa que há na sociedade em relação à pauta das pessoas transexuais. É isso. Obrigada, Duda, pela sua fala. Assim, acho que é super relevante mesmo a gente ter o dedo apontado na ferida, né? Porque a gente não para pensar nesse tipo de coisa se não vem alguém do movimento e mostra realmente números e deixa isso muito claro para a gente. Mas, Cris, você ia comentar também? Então, penso que a fala da Duda, ela vai na direção do que a Valéria comentou, né, na hora do aceite do convite, e foi uma coisa que eu também pensei e ponderei com a Mariana. Eu falei, mas eu não represento isso, porque eu fico pensando na minha trajetória, eu não passei por essas situações, eu até estudei isso, fiz algumas pesquisas nesse sentido e tal. Mas, aí antes da live, eu conversei com amigas, mandei áudio pro pessoal, falei, gente, você passou por alguma coisa desse tipo e tal? E eu recebi tanta informação, assim, tanto depoimento
revoltante, inclusive, né, assim, que o fato de não ter acontecido com a gente não significa que não acontece, né? Então, acho que um dos objetivos da gente aqui é discutir e mostrar que isso não é um mimimi, isso é um fato, e se não for com você, do seu lado tá cheio, né, assim. Eu escutei, por exemplo, relatos de uma amiga que ouviu que teria conseguido um espaço, né, numa pesquisa, num projeto, enfim, porque era amante do professor. Eu escutei relato de gente que perdeu lugar na seleção de mestrado, porque foi super bem nos outros critérios de currículo, de prova e tal, inclusive era melhor colocada até então. Aí, na entrevista, perguntaram para ela se ela tinha filhos, se ela tinha empregada doméstica, como que ela fazia com as tarefas de casa, e ela falou que não tinha empregada, ela tinha quem cuidasse da bebê, da menininha. E aí, depois ela não passou. E aí ela entrou com recurso para saber, e a escola respondeu que ela tinha demonstrado na entrevista que não tinha condições de se disponibilizar para o curso, como o curso exigiria, etc, etc. Quem passou foi um homem, que foi pior que ela, bem pior nas outras etapas. Até da área de direito, ela falou, poderia ter entrado com uma ação, não sei o quê, mas eu não queria entrar numa escola que não me queria, que pensasse desse jeito. Então, ela deixou para lá. E eu fui recuperar na minha experiência, lá nas profundezas da memória. Quando eu estava fazendo mestrado, eu também ouvi uma coisa que eu acho que só mulher que ouve, eu não penso em homem escutando esse tipo de coisa. Eu estava, no intervalo de uma aula do mestrado, mostrando fotos da minha viagem de férias, eu tinha ido para a praia, estava eu e uma amiga. E aí passa um professor, vê as fotos e faz o seguinte comentário. Não sei o que você está fazendo aqui na academia, você tinha que estar numa passarela. E aí, aquilo me deixou indignada, assim. Tá todo mundo me ouvindo? Porque tá todo mundo paradinho e eu fiquei na dúvida. Mas, enfim. E eu fiquei indignada, porque eu achei que isso desmereceu todo o meu esforço e isso me colocou naquela caixinha no script, né? Que o pessoal faz pra gente, mulher. Tem que ser assim, tem que ser assado. Então, por exemplo, você não pode ser feia, senão não tem lugar pra você. Mas também não pode ser muito bonita, senão vai todo mundo achar que você conseguiu, porque você deu pra alguém. E aí eu fiquei indignada. Eu lembro de ter comentado com um grande amigo meu. Na época, ele é até falecido já, infelizmente. E ele falou comigo, você devia ter respondido na hora, ele era todo aguerrido, assim, devia ter falado por quê? Porque a ciência tem que ser velha e feia, que nem você, né? E assim, não é meu estilo, eu não responderia assim, mas eu fiquei entalada com aquilo. E eu acho que isso vem de pessoas, quando a gente conta esse caso, o povo toma muita antipatia e tal, mas é um professor que, inclusive, eu gosto, com o qual ainda convivo. Hoje ele me conhece melhor, eu acho que, inclusive, ele admira o meu trabalho, me respeita, mas a gente reproduz essas brincadeirinhas ridículas, entendeu? Que vão reforçando essa mentalidade de que a gente tem que caber numa caixinha. E eu acho que o maior motivo que me trouxe aqui hoje é mostrar que a gente não tem que caber numa caixinha. Você faz a sua caixinha, né? E essa ideia de colocar as mulheres, assim, nesse espaço, tem um empreendimento hoje, eu não vou falar o nome aqui, mas ele ensina as meninas a serem princesas. Eu trabalho em sala de aula quando eu discuto esse assunto. Né? Então, as meninas têm aula de como arrumar a cama, como se a princesa arrumasse a cama também, né? Mas, enfim, como colocar a mesa, como cozinhar, como costurar, como esperar o príncipe. Aí fala, a princesa só pode usar gloss, batom vermelho é para a rainha, que é a mãe. E aí o encerramento do curso tem um chá com as meninas vestidinhas de princesa. E eu fico, assim, enlouquecida, sabe? Quando eu vejo as meninas sendo formatadas dessa forma para o mundo de 2021. Eu penso que não cabe, tem iniciativas contrárias também, tem uma escola de desaprincesamento no Chile, que eu descobri, que ensina, por exemplo, aula de defesa pessoal e outras coisas bem mais ogras, assim. Então, só para fechar minha fala, é isso, eu penso que a gente não precisa de ter vivido isso constantemente na nossa vida para perceber que é uma realidade, assim, ainda que ela não tenha te tocado diretamente, né? É fato, assim, não quero me estender, mas tem uns exemplos que eu anotei aqui que eu não queria deixar de falar. Olha só, a gente acha que o mundo está muito assim, muito assado, muito para frente, muito tranquilo, mas em 2013, uma empresa foi condenada pelo Tribunal Superior do Trabalho porque ela criou uma escala de gravidez. Então, tipo assim, as mulheres que já tinham filhos, elas iam para o fim da fila. As casadas sem filho tinham prioridade, mas tinham que avisar com 6 meses que ia engravidar. E as que não eram casadas não podiam engravidar. Sabe umas coisas bizarras? Então, no mesmo ano, portanto, não tem tanto tempo assim, 2013 eu estou falando,
teve o caso de um concurso na Bahia para o cargo de delegado, escrivão e mais alguma coisa, que exigiu das mulheres um atestado de virgindade. Então, se elas não quisessem se submeter a um exame, que eu até esqueci o nome, mas para provar que elas não tinham HPV, nem nenhuma outra coisa, câncer de colo do útero e outras doenças do tipo, elas tinham que apresentar um atestado de virgindade por um médico, um CRM e tudo mais. E aí a OAB entrou na justiça e conseguiu derrubar isso. Mas, assim, a gente vê aberrações de todo tipo bem recentemente, né? Então, tá aí. É só não ver quem não quer. Enfim, falei demais, desculpa. Não, que é isso, a gente está aqui para conversar mesmo. Você falando sobre essa questão de gravidez, eu vejo isso muito acontecendo, assim, até hoje. Até quando a gente vai fazer exame admissional, tem toda uma questão, né, que eles perguntam sobre última menstruação, e claramente é por conta disso, sabe? As empresas têm muito medo de você entrar e um segundo depois você está grávida e, enfim, licença maternidade e tudo mais. Então, acho que isso é uma questão muito grande. Até eu sei que tem várias mães aqui, então acho que é legal vocês contarem um pouquinho também de como que vocês conseguem conciliar, sabe, a vida pessoal com a profissional. Acho que isso é bem relevante também. E é uma coisa que acontece o tempo inteiro. Assim, eu já tive cliente, eu fazia processo seletivo para alguns clientes. Já tive cliente que falou para mim, eu não quero mulher, porque senão ela vai engravidar. Eu não quero. E era cliente, né? Eu estava dentro de uma empresa, eu só podia entrevistar homens. Tipo assim, isso aconteceu há 2 anos atrás, 2019. É uma coisa absurda, sabe? Mas acontece o tempo inteiro, assim, do nosso lado. Raíssa, eu acho assim, isso é um ponto que eu talvez considere que é o ponto que mais pega na carreira profissional da mulher, é a maternidade. A maternidade realmente, ela divide a vida profissional de uma mulher. Então, assim, alguns dados. 1 em cada 4 das mulheres é que volta da licença maternidade. As mulheres não voltam. 94% das mulheres têm dificuldade em encarar a maternidade quando ela está trabalhando. Então, quando ela está trabalhando engravida, ela é punida. Putz, estou grávida, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou perder o emprego? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Então, em vez dela ficar feliz porque ela vai estar completa, porque ser mãe é uma coisa maravilhosa, ela se sente oprimida, porque a vida dela vai piorar, e vai piorar mesmo. Né? No contexto que a gente vive, ser mãe e a dupla jornada, que é muito mais da mulher do que do homem, a mulher é 21 horas de jornada semanal e o homem é 10 horas de jornada em casa. Olha só, é mais que o dobro que nós mulheres fazemos em casa do que os homens fazem. Então, assim, a maternidade é isso tudo porque existe uma desigualdade ao assumir os papéis, né, dentro da relação, dentro da casa, né, e o pai não ter essa preocupação que a mulher tem, que foi uma coisa que, assim, foi impregnada na gente. E eu falo assim com algumas pessoas, vai ter que morrer muita gente, morrer no sentido de gerações, para a gente mudar isso, porque algumas coisas a gente não vai conseguir mudar, porque está tão encarnado na gente essa coisa de que a responsabilidade pela limpeza, pela casa, pelos filhos é da mulher, que a culpa da gente não se esvai. Você pode deitar 30 anos no divã, que a sua culpa não vai embora, porque isso foi impregnado durante muitos anos na gente. Né? São gerações e gerações. Eu vejo assim, a geração da minha filha, por exemplo, aliás, Duda, minha filha foi sua aluna e ela assim, é sua fã incondicional. Boa parte da formação e da visão assim, crítica sobre diversidade que a minha filha tem, eu devo a você e te agradeço muito. Ela foi sua aluna no Bernoulli e daqui a 1 ano se forma na medicina. Muito sucesso. E você faz parte disso e ela ficou muito feliz de saber que eu ia ter a honra de estar aqui com você. Mas, então, essa questão, né, dessa desigualdade, a gente se sente culpada, a gente sofre muito. E aí, o que acontece, que eu acho que acontece? Na verdade, as escolhas das mulheres são limitadas. Você não escolhe o que você quer, na verdade você não escolhe. O homem tem chance de escolher o que ele quer muitas vezes, porque ele vai falar assim, não posso isso, não posso aquilo. Como o homem, muitas vezes, não estou generalizando, mas muitas vezes ele não assume a parte dele, a mulher precisa considerar isso na hora de fazer a escolha dela. Então ela já vai fazer uma escolha, falando, bom, já que eu vou ter isso, vou escolher isso aqui.
Então, na escolha das próprias profissões, muitas vezes as mulheres não escolhem aquilo que vai fazer elas felizes, porque ela já está considerando que ela vai ter uma dificuldade em casa, né? Então, tem profissões que ela precisa... Você fala assim, os homens ganham mais que as mulheres, o salário, tem os dados lá, né, do salário médio, só 26% dos cargos de diretoria são ocupados por mulheres, 13% das empresas têm presidentes mulheres. Por quê? Porque as mulheres têm dificuldade de alçar esse voo por uma prisão que as mulheres têm, uma prisão cultural. Então, ela acaba que ela não vai, né? Ela não vai. A Patrícia contou uma história aí que eu acho assim, que é sensacional, que ela fala, ele falou comigo que não dava porque eu era mulher. Aí eu fui sair de lá. Ela não tinha outra coisa para fazer, ela não tinha outra coisa, não podia ficar naquele lugar. Tinha que sair, amarrar lá naquele lugar. E eu aposto que ela foi para um lugar muito melhor. Ou seja, na verdade, ele fez um bem para ela. Você devia ir lá, voltar e agradecer. Falar assim, aqui, obrigado por você ter me falado isso, porque caiu minha ficha, aqui eu não fico. Meu propósito não é esse, eu não compartilho dos seus valores. Mas eu estava falando essa coisa que a maternidade, eu acho que ela é um divisor. Eu, por exemplo, eu trabalhava em São Paulo, tinha um filho e fiquei grávida em São Paulo. Foi uma festa, tal, ótimo, feliz. Quando eu comecei a perceber que eu não ia poder ficar com a minha filha, porque São Paulo você gasta 2 horas para ir, 2 horas para voltar, mais 8 no trabalho, e que eu não ia poder ver minha filha, que não tinha jeito, eu perdi a felicidade. Falei, não é isso que eu quero para mim, eu quero ficar com a minha filha. E aí, meu chefe lá ficou muito bravo e tal, mas eu voltei para BH, porque eu sabia que aqui eu ia ter uma qualidade de vida que eu pudesse conviver com ela e tal, e realmente foi ótimo, né? Não me arrependo de jeito, não foi muito bom, mas nem todo mundo pode fazer essa escolha que eu fiz. Isso que eu acho, sabe? Nem toda mulher, é uma minoria. Por isso que eu falei, Mariana, não sei se eu posso contribuir. Eu pude fazer isso, mas eu vejo mulheres que não podem, elas não têm escolha. Isso que eu acho que é o problema, você não poder escolher. Né? Você é mãe, chega em casa, faz as coisas, ou não tem ninguém para dividir, é mãe solo, que é mais complicado ainda. Então, eu acho que acaba que a escolha profissional tem a ver, a escolha profissional das mulheres tem a ver com isso, que é uma questão cultural. Tenho a palavra? Então, isso que a Valéria falou, eu senti quando eu fiquei grávida também a primeira vez, eu estava acabando meu doutorado, faltavam alguns poucos meses. E aí, quando eu fui contar para minha orientadora, eu fui contar morrendo de medo. Se ela estiver me assistindo agora, perdoa, viu, Tonelli? Amo você de todo o coração. Mas eu fui contar apavorada. Eu falei, eu tenho certeza que ela vai achar que eu não vou terminar esse trem, mas eu vou terminar. E eu tinha um congresso para apresentar um trabalho no Peru. Assim, a escola estava pagando tudo para mim, passagem, estadia, participação no evento e tal. E eu não queria ir porque eu estava morrendo de medo, porque além de tudo eu tenho endometriose, é uma coisa que pode atrapalhar a gente ficar grávida. No meu caso, graças a Deus, deu tudo certo. Mas assim, eu tinha medo de perder o neném e depois não consegui engravidar de novo. E aí eu contei para ela já assim, tipo, quase pedindo desculpa, né? Ai, perdão, tô grávida. E ela foi super acolhedora e me deu um abraço, me deu parabéns. E aí, quando eu estava tranquila, eu falei assim, agora tem um probleminha, aquele congresso lá, não quero ir. Ela, relaxa, nós vamos dar. Eu falei, mas a escola já pagou. Ela, relaxa, conta comigo, e me abraçou e tal. E aí eu falei, nossa, gente, não precisa de ser assim, né? Aí eu fui apresentar um trabalho num outro congresso, que era nacional, aí eu tive coragem e viajei. Com um barrigão, assim. E vieram falar comigo assim, nossa, mas acabou o doutorado agora, porque quando a gente acaba o doutorado é a hora que você acha que você vai bombar, né? Tipo, agora alguma escola vai comprar meu passe muito caro, eu sou livre para falar minhas próprias bobagens, porque eu sou doutora, e aí eu fui toda no gás e a menina, mas agora que você vai arrumar a menina? Eu falei, agora eu quero bombar como mãe, dá licença. E pode dar mais trabalho, mas dá. O Theo, meu primeiro, eu levei ele com 3 mesinhos, ele estava no Enampad, participando do Enampad, no congresso lá no Rio de Janeiro. Eu apresentei o meu trabalho, na hora que eu estava falando, eu parei o trabalho, gente, dá licença, que agora o meu filho está com fome, eu vou dar de mamar e já volto. Aí a minha orientadora continuou, porque o trabalho era nosso. Depois eu voltei e continuei, e se fosse hoje, ainda tinha pendurado o menino no peito, botava lá meu paninho e amamentava apresentando. Então, assim, é difícil, mas dá. Uma coisa que me preocupa é quando a gente entende isso como uma coisa que não tem jeito de mudar. Então, por exemplo, essa questão, né, dos afazeres domésticos e tal, que a gente entendeu que a culpa é nossa se a casa estiver bagunçada, que a responsabilidade é nossa, se o menino está com a unha grande, e etc. e tal.
Tem uma pesquisa da Juliana Andrade com outros 2 professores da PUC, muito legal. Eles entrevistaram, assim, centenas de executivos, altos executivos. O livro chama Executivos, Sucesso e Infelicidade. Eu pesquisei sucesso no doutorado e eu li. E aí eles perguntaram para os altos executivos assim, como que você conseguiu dar conta de chegar onde você chegou, né, sendo mulher? E aí eles respondiam mais ou menos assim, eu só consegui porque o meu marido me ajuda muito. E esse ajuda, ele denota tanta coisa, porque você vê as mulheres fudências, poderosas, na cabeça delas também está isso de que a obrigação é nossa. E a gente que tem que mudar. Então, eu tenho muita amiga que vem chorar no meu ombro assim, fulano não faz nada, meu marido não faz nada, assim, e você faz o quê? A gente tem que comprar essa briga, inclusive, dentro de casa, gente, porque eles foram criados dessa forma. A nova geração até tem mais esperança, porque tem essa vibe do pai participativo. Mas eu duvido que o caboclo vai estar lá na frente da televisão assistindo a série preferida, lá me deu vontade de limpar uma fraldinha suja de cocô, deixa eu ir lá. Isso não existe, entendeu? Então, assim, a gente tem que comprar isso dentro de casa, chegar e falar assim, olha, presta atenção, eu não sou a babá dessa criança. Eu sou a mãe, você é o pai, 50-50, entendeu? Cada um fez metade, a responsabilidade é nossa. Não precisa nem de filho para isso. Então, tipo, tem uma amiga que chegou em casa junto do marido, os 2 trabalham fora, comentaram no carro, tô morrendo de fome também. Aí o marido chegou, escornou no sofá e ligou a TV. Ela olhou aquilo assim, isso era recém-casado. Ela chegou, escornou, deitou lá na frente da TV também. Aí, perguntou pra ele, o que você tá fazendo aí? Ele, tô esperando jantar. E você? Ela, eu também. Tipo assim, vai brotar aqui, né? Porque eu não vou assumir isso pra mim. Vamos dividir, a gente mora junto, você também come, você também suja, você também limpa. Então, funciona assim. Mas a gente tem que comprar essa briga, porque eu não acho que isso não vai partir dos homens, né? A posição deles é mais confortável. E assim, tem os iluminados que já perceberam e por si só mudam. Às vezes precisa de uma cutucada, e a gente tem que cutucar. Porque eu tenho um monte de amigo que não cutuca e fica lá, falando isso. Pô, vai lá e cutuca, muda isso. Entendeu? Não, legal. Eu acho que isso faz total sentido mesmo. E a gente percebe, assim, vocês comentaram que essa geração tem mais esperança, mas vamos ver se tem mesmo, porque tem muita gente que eu conheço que não dá muita esperança pra gente, não. Mas uma coisa que surgiu aqui, eu tô com algumas perguntas aqui em aberto, sabe? Que o pessoal tá mandando. E assim, o que acontece muito, isso vem até sendo discutido assim, dentro da Endeavor também, é que a gente tem muito essa síndrome do impostor, né? Acho que isso acontece com todo mundo, mas particularmente com as mulheres eu vejo isso acontecendo muito, eu vejo muitas amigas minhas falando sobre isso. E assim, eu queria entender de vocês, primeiro, se vocês achavam que vocês iam estar onde vocês estão hoje, quando vocês estavam um pouquinho mais novas, né, com 20 anos ali na faculdade, o que vocês achavam que vocês iam fazer e como foi essa expectativa, né? E como que vocês lidam com desafios até hoje, né? Como que hoje em dia vocês conseguem lidar com essa síndrome do impostor? Vocês também sofrem com isso? Ou vocês não pensam tanto nisso hoje em dia? Então, vou começar aqui. Às vezes eu tenho que fechar a câmera porque esse horário é o horário que minha filha tem que tomar banho. E aí eu fico ouvindo e ajudando minha companheira. Ela está chorando muito agora, não sei se vocês acompanharem. Mas aí a gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo, assim. Mas só fazendo um relax, assim, pegando o link do que disseram antes também sobre a questão das licenças da maternidade, sabe? Eu acho que no campo antes de responder, acho que urge, né, mais do que nunca, a gente ampliar o debate público sobre a necessidade de aumentar o período da licença maternidade. 120 dias, ou seja, 4 meses, é desumano. É desumano. A gente tem que rediscutir a licença maternidade e ampliar o seu período. No mínimo 6 meses, no mínimo. E olha que com 6 meses ainda é uma violência, de certo modo, com a criança, porque a maioria das mães estão amamentando. E o que nós estamos discutindo cada vez mais é a importância da amamentação. E pegando os números que foram citados, né, só colocando mais um, 51% das mulheres são demitidas até um ano depois do vencimento da licença maternidade.
falta vagas nas creches também. Então, é um cenário complexo, totalmente alheio à maternidade. E eu lembro que eu discuti isso na campanha para vereador, embora não seja uma pauta municipal, é uma pauta federal, porque a gente tem que discutir ampliar a licença maternidade e que ela seja transferível para a família. Então, por exemplo, se é 1 ano para a família, então a mãe ficou lá 6 meses com a licença maternidade, quer voltar a trabalhar, porque algumas querem, por exemplo, trabalho no salão, e aí não tem como ficar um tempo tal. Então, que seja o outro período seja remanejado ou para o companheiro, ou para a companheira, ou para a sogra, ou para a mãe, para a família. Sabe? Porque discutir licença maternidade é discutir não só o direito da mãe, mas, sobretudo, o direito da criança. E, como as companheiras disseram, o Estado acaba punindo as mães, sendo que, na verdade, não deveria punir, deveria ser o oposto. Né? Deveria, inclusive, buscar formas de... Porque o que a mãe está fazendo ali é gerar mão de obra para o sistema, é gerar novos trabalhadores para o sistema. Então, na verdade, deveria ser premiadas as mães, e não punidas, né? Mas, pela cultura patriarcal machista, como a companheira falou, acaba, né, sempre punindo as mães. Inclusive, quando a Sol nasceu, eu pedi licença maternidade, e foi uma surpresa para a escola quando eu pedi licença maternidade, porque não acreditavam. Mas como assim? Aí alguns colegas de trabalho diziam, mas o colégio está sendo tão bom com você, você vai pedir licença maternidade? Olha, direito é direito, né? Direito é direito. Como se fosse bom porque, entre aspas, aceitou uma pessoa transexual dando aula. Não está sendo bom comigo. É uma luta de classe ali. Você tem a empresa e eu sou funcionário, e como tal, eu tenho direito. Entrei com a documentação e consegui a licença maternidade por 120 dias pelo INSS. Não foi pela escola, foi pelo INSS. E para conseguir a licença maternidade foi uma luta também, porque teve que passar por uma reunião inquisitória, foi uma inquisição, assim. O jurídico todo da escola veio me questionar, e ainda questionaram o seguinte, para você ver como que é a situação. Foi dito na reunião, quase que eu e meu advogado lá saímos da reunião, porque o advogado da escola disse, mas se a gente der a licença maternidade, se a gente der, olha só, como se fosse algo que é dado pela escola, como não é um direito, né? Mas se a gente conceder à escola a licença maternidade, e só um parênteses, não são eles que concedem, é o governo, é o INSS, mas se a gente conceder a licença maternidade, tem também aquele período da amamentação, em que depois, extrapolado os 4 meses, a Duda teria liberdade para sair, para amamentar a sua filha. Isso é ruim para o colégio. Aí, nessa hora, nós levantamos e falamos assim, peraí, vocês vão usar esse argumento, é assim que vocês tratam as suas funcionárias, que é justamente a ideia de que, olha, tem os 4 meses da licença maternidade, mas depois tem aí do período que a gente pode liberar, pelo menos, eu não sei a legislação correta, se as companheiras souberem me corrijam aqui, mas tem 1 hora por dia da hora da amamentação, e o colégio questionando isso. Quer dizer, mas conquistamos, e até onde eu sei, eu fui a primeira transexual a conquistar esse direito, ou a efetivar esse direito. Né? E aí, sobre a sua pergunta, resumindo, sobre essa questão de síndrome de impostora ou não, bom, para nós, pessoas transexuais, nós já somos lidas como impostora pela própria sociedade, que não nos reconhece enquanto mulheres, né? Então já tem esse problema já por si só. Mas eu sei que sua pergunta não foi nessa ordem, foi na ordem de experiências, né, no trabalho. Aí eu vou deixar as companheiras falarem, aí depois eu retorno para poder falar um pouco sobre isso, que eu vou dar um último suporte para a Sol. Estou ouvindo tudo, mas a câmera está fechada, tá bom? Então, eu gostaria de falar o seguinte, é engraçado como os vários tipos de preconceitos, né, levam a situações que nos colocam acorrentadas. A palavra certa talvez seja essa, forte até. Eu não sou mãe, mas eu ajudei mamãe a criar 6. Eu sou mãe de aluguel, vamos dizer assim. E tenho 4 sobrinhos maravilhosos, 4 não, 5, está vindo o 6º, Benício, beijo, está chegando aí. E, assim,
O que eu fico preocupada que essa questão da maternidade, né, como que incomoda mesmo, sendo que é uma dádiva, sabe? É lindo, eu não fui mãe, mas eu sei o que é lindo ser mãe. E aí, percebam que é uma forma de preconceito, e quando você fala assim, você já teve alguma experiência, como que foi essa questão, a dificuldade? Gente, como eu disse, até os 17 anos a minha autoestima era muito baixa, né? Negra, periferia, a mãe separada, trabalhava numa conservadora. Onde que eu podia imaginar que poderíamos estar? Quando eu digo poderíamos, eu estou incluindo meus irmãos, né? Homens honrados, excelentes maridos, né? Com a educação que mamãe deu. Foi com o quê? Muita perseverança. E rompendo mesmo as adversidades, não deixando sucumbir pela inúmeros preconceitos que nós temos pelo caminho, que não é só uma questão de raça, de credo, né? De religião, é uma série de fatores que leva a nos prender, e se deixarmos sucumbir por isso, nós não seguimos em frente. Então, é preciso seguir em frente, é preciso acreditar, é preciso colocar a sua voz, mas de forma educada, de forma inteligente, e fazer presente, e mostrar, eu vim aqui, sim, para vencer. E acho que são essas coisas que fazem a gente seguir e ter uma conduta correta, uma conduta retilínea. Eu acredito muito nisso. Educação é muito importante. Talvez, se tivéssemos mais educação num contexto geral, não estaríamos tendo tantos problemas de comunicação e interações que estamos tendo atualmente. Enfim, gente, se deixar eu falar, eu vou embora. Me corta, Raíssa. Pessoal, eu já senti isso, aliás, eventualmente sinto essa impressão assim, meu Deus, eu não estou com essa bola toda. E quando eu vi isso mais forte, foi quando eu entrei no doutorado, porque eu resolvi mudar de área, sabe? Eu era do marketing, eu fiz mestrado em marketing, e fui para uma área de estudos críticos, que inclusive demoniza o marketing, já até escrevi sobre isso, mas assim, era como se eu tivesse um passado negro, né? E aí eu comecei a estudar a sociologia das organizações. Eu lembro assim que eu não entendia nada. Mas eu não entendia, eu não tinha ideia do que o povo estava falando. E eu ficava assim, meu Deus, eles erraram nessa seleção, não tem condição. E aí eu olhava meus colegas faziam perguntas. Cada vez que eu levantava a mão, eu desesperava, meu Deus, o povo está entendendo, precisa fazer perguntas, você tem que entender pelo menos alguma coisa, né? E eu não sabia, assim, nada de nada. E, assim, foi extremamente... me deixou muito angustiada, né? Mas depois de 4 anos estudando, eu acho que eu entendi alguma coisa. E aí a Patrícia estava falando dos preconceitos, né? Dessa professora que me deu essa aula, que eu não entendia nada, e que me fez entender, que é uma grande mulher que eu admiro muito, eu escutei uma coisa que eu ainda vou tirar limpo com ela, mas assim, teve um dia que ela perguntou quanto que custava o curso, a mensalidade do curso. E eu não sabia, porque eu tinha ganhado, assim, sabia mais ou menos, sabia que era em torno de 2.500, na época, 2008, R$2.500. Mas eu tinha ganhado bolsa, e então eu não tinha o número exato. E aí, de pronto, eu respondi assim, não sei. Aí ela falou assim, esqueci, você é mulher de piloto. Meu marido, ele é aviador. Aí eu fiquei tão arrasada, porque eu fiquei assim, gente, o povo acha que eu sou uma Barbie aqui passeando na FGV, entendeu? Deu vontade de falar assim, olha, eu não sei porque eu ganho bolsa. E eu ganho bolsa porque eu fui a primeira colocada. E eu não sou nenhum gênio, eu fui a primeira colocada porque eu me esforcei muito. Eu fiquei 2 anos me preparando para fazer essa prova. Porque eu sabia que eu só poderia vir para São Paulo se eu tivesse bolsa. E eu sei que tem pouca bolsa, então o primeiro lugar deve ter uma chance maior do que o resto, né? E aí deu certo. Mas, assim, como a Patrícia falou, não comprei briga no momento, fiz a minha parte, corri atrás, não me deixei impressionar pela grama do vizinho, gente, porque esse negócio de grama do vizinho é fogo, sabe, assim, nessas redes sociais, então, nessa pandemia, é desesperador, você olha assim, parece que o mundo inteiro está uma máquina de produzir e você está estacionado no universo, mas, assim, eles sabem o preço que eles estão pagando para produzir assim, né,
eu escolho os meus preços. E eu não quero isso para mim, não nesse momento. E tudo bem. Mas é um exercício constante da gente falar, olha, eu não sei isso, beleza, ninguém sabe tudo, faz parte, vamos correr atrás, vamos aprender. E sem ficar se comparando, porque isso hoje eu acho que é muito, muito forte e muito ruim, né? Assim, a gente tem que analisar qual é o script que eu quero para mim. É ele que eu vou construir, independente, né, assim, do que falar, sempre vão falar, sempre vai ter os fenômenos sensacionais que a gente nem sabe, inclusive, tem uns que conheço, respeito, e tem outros que a gente sabe que é muita fachada também, né, assim, nessa área acadêmica, tem, bom, todas as áreas, enfim. É isso. Boa. Valéria, Duda, vocês querem comentar mais alguma coisa? Não, beleza. Então, vou trazer aqui uma outra pergunta. Eu queria entender com vocês, quando vocês começaram, assim, os primeiros empregos que vocês tiveram, tinha liderança feminina? Tinha, pode ser assim, pensando em cargo, né, de gestão, ou então pensando numa pesquisadora muito foda que era mulher, e aí você via ali nela, né, você se espelhava nela, ou isso não acontecia, vocês acham que isso mudou ao longo do tempo? Como que foi isso para vocês? Ô, Raíssa, eu vou começar aqui, já que eu não falei da outra vez, agora eu vou falar aqui. Logo que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar com uma mulher fodástica. Mas ela era jovem e a mulher era muito boa. Eu olhava para aquela mulher e falava assim, gente, essa mulher não é possível, o que é isso, essa mulher? E aí, assim, ela me dava uma energia para crescer, eu recém-formada, e ela era muito estudiosa, então eu estudava, assim, motivada pelo exemplo dela. Lá eu conheci outras mulheres muito interessantes. Depois eu fui trabalhar em outra empresa. Eu tinha chefes sensacionais, mulheres muito, muito talentosas. Quando eu fui para São Paulo, eu tive um chefe, homem, machista, americano, mas ele era machista, mas quem me discriminava lá não era ele, mas não era porque eu era mulher, não, é porque eu era mineira. Eu sofri porque eu era mineira em São Paulo. Não estou entendendo. Então, vocês vejam assim, mas porque eu era mulher, não. Depois eu saí de lá, fui trabalhar em outra empresa, mulheres sensacionais também nessa outra empresa. Então, assim, eu tenho um privilégio de ter, não só como chefes, né? Como chefes, mulheres espetaculares, como lá na empresa, na VB, eu tenho clientes mulheres, gente, que eu babo muito nelas. Que eu olho e falo assim, que essa mulher, que isso? Aí eu fico com mais vontade de fazer o projeto, com mais vontade de mostrar um resultado bacana. Aí as meninas, que a VB é uma empresa predominantemente de mulheres, né? Eu gosto muito de trabalhar com mulheres, eu contrato mulheres, eu estimulo as mulheres a ter neném. Eu falo, gente, mas quem vai ficar grávida aí? Porque a VB não tem nenhum VBzinho, cadê? Nossa, nunca vi uma pessoa, uma dona que quer que as mulheres fiquem grávidas. Eu falo, eu quero ter um neném aqui. E assim, foram tendo nenéns e tal. Mas, tanto para cima de mim, né, como chefe, e do meu lado, como cliente, eu conheço mulheres, a minha vida é rodeada de mulheres sensacionais. E isso me inspira muito. Tem horas assim que eu olho, assim, às vezes, uma empresa que tem um homem na direção e uma que tem uma mulher, e eu vejo a diferença na atitude, na proatividade, na sensibilidade de conduzir as coisas, sabe? Na garra de conduzir. Então, eu fico fascinada com aquilo e aquilo também me empurra para eu também ser assim, né? Empolgada com o que eu faço. Eu vejo que, muitas vezes, os homens não vibram tanto com o que fazem quanto as mulheres. As mulheres são vibrantes, assim, com a profissão, acho que porque, né, assim, por causa dessa dificuldade, então vibram, se mostram para o mundo, falam com orgulho, ficam, assim, muito empoderadas. Então, chefes mulheres, assim, para mim foi sensacional. Eu tive ótimos chefes homens, mas as mulheres realmente foram encantadoras na minha vida. Então, foi meados de 1986. Nossa, quanto tempo! Ai, gente, o tempo passa. Maria Luísa Fonseca Faria, não esqueço o nome dela. E, assim, foi uma mulher que realmente ela
contribuiu muito. Eu falo que, graças a Deus, eu tenho muita sorte de ter pessoas boas no caminho que doam, né? Eu sempre falo que todo ser humano ele tem pontos positivos para a gente absorver e os negativos deixa para lá, porque defeito nós já temos. Vamos pegar só os positivos, né? Mas também tive muita sorte também de ter a chefia masculina que tinha um olhar diferente. Sabe, eu acredito muito nessa questão que quando a gente quer ser diferente, a gente não precisa seguir o bonde. Não precisa seguir o bonde. Depende do qual lugar que você quer ocupar, qual a diferença que você quer fazer profissionalmente falando. Então, quando tiver esse pensamento macro, não, nós precisamos fazer diferença, eu acho que muitos preconceitos vão findarem, né? Quando a gente pensa melhor nas coisas como fazer. Então, eu tive muita sorte, muita sorte. Como também tive mulheres que eu tinha vontade de sair correndo, embora para Marte, sem, né, só de ida. Tipo, aí mamãe vai... Se minha mãe tivesse aqui, ela ia puxar minha orelha. Calma, não empolga. Eu estou tentando ficar lady. Mas é sim. Acho que todos os segmentos, né? Mulher é homem. A gente tem que fazer... Você tem que escrever a sua história. Como que eu quero ser profissional? Eu quero ser mediana ou eu quero fazer a diferença na multidão? Então, depende da minha conduta também. Se eu for ficar olhando, ficar dando uma de coitada, nossa, ela é assim, ele é assado, a coisa não caminha. Bom, essa pelo menos é a minha opinião, assim. Eu vou falar um pouco da minha experiência no pré-vestibular, onde eu dava aula, e na política, onde estou agora. Eu sempre dei aula no colégio para o último ano, que é o terceiro ano do ensino médio, e para o pré-vestibular. E o pré-vestibular é um espaço, em sua maioria, ocupado por homens. E há um contraste muito grande entre se pega os anos iniciais, em que a maioria das professoras são mulheres, e os anos finais do pré-vestibular, em que a maioria dos professores são homens. E esse contraste está ligado a diversas questões socioculturais, mas também a questões de ordem financeira. Porque quando nós pegamos a hora-aula de um professor de pré-vestibular, é absurdamente, infinitamente maior do que a hora-aula dos anos iniciais. Então, a própria lógica escolar, né, traduz, né, espelha a desigualdade que há na sociedade, e a desigualdade salarial e de gênero. E o que a escola deveria ser é um exemplo, né, de transformação. E os empresários da escola estão pouco preocupados com isso, estão preocupados com o lucro, não estão preocupados em uma formação plena, né, do aluno. Essa formação plena teria que passar pela estrutura, né, escolar, né? Numa escola, até os muros têm que ensinar. Numa escola, até as paredes têm que ensinar. Então, o corpo docente teria que ser um exemplo. E aí, quando você pega um pré-vestibular, onde eu trabalhava, por exemplo, que era um pré-vestibular voltado especificamente para medicina, então tinha um hora-aula bom, a maioria dos professores homens, e tinha apenas uma professora negra. E essa uma professora negra era uma negra de pele clara também, não era uma negra de pele escura, né? Então, a questão do colorismo também deveria se destacar. E, nesse ponto, vale lembrar, não estou com o número aqui na ponta da língua, mas não supera isso que eu vou falar agora, que, se não me engano, segundo o último censo escolar que teve, acadêmico, as pessoas de pós-graduação no Brasil negras não chega a 1%. Eu posso estar errada, mas não chega a 1%. Então, a gente tem que entender que, sempre, na minha leitura, quando nós fazemos um debate de gênero, esse debate também tem que ser atravessado por uma questão racial no Brasil. Porque no Brasil, discutir classe é discutir raça, ou discutir raça é discutir classe. Então, quando nós falamos em mulheres na liderança, quantas mulheres são mulheres negras? Então, no pré-vestibular que eu trabalhava, só tinha, durante toda a história desse pré-vestibular, que é considerada a melhor escola do Brasil. Então, a melhor escola do Brasil, segundo ranqueamentos que são criados,
durante toda a sua história, que são mais de 15 anos, só teve uma professora negra. E essa uma professora negra é negra de pele clara. E aí eu pergunto, então como é que nós vamos mensurar de fato se uma escola é boa ou ruim? Isso passa pela questão de quantidade de mulheres, né, no corpo docente, mulheres negras também. Não se formam professoras negras? Quando nós vamos na pedagogia, no curso de pedagogia, o curso de letras, nós temos um número significativo de mulheres negras. E para onde que essas mulheres negras estão? E eu nem estou falando das mulheres transexuais, que é o grupo do qual eu faço parte, porque 90% das transexuais estão na prostituição. Então é impossível você discutir no Brasil uma liderança, uma mulher transexual. O que se discute aqui no Brasil é quanto as mulheres transexuais não estão na prostituição, que é compulsória, que é obrigatória. Então, assim, eu nem estou no meu local de fala, porque o meu local de fala, enquanto mulher trans, não teria nada a acrescentar no mercado formal de trabalho. O que tem que ser discutido aqui é a relação de prostituição. Mas, pegando o link da fala das companheiras, nós temos que racializar também o nosso debate para entender como que o racismo ele é cruel, sobretudo nas mulheres negras. Ô, Duda, ô, gente, posso falar mais um pouquinho? Então, acho que é muito importante levantar isso, que mais cedo eu estava até falando muito da questão do preconceito, né? E aí engloba tudo, é a gordura, é o trans, é a negra, enfim. E isso acontece, eu vou contar um fato que aconteceu comigo triste, mas que isso não deixou que eu parasse, tá? Meados de 1900, eu gosto de data, tá? Perceberam, né? 1985, eu participei de uma seleção, lógico, eu não vou falar o nome da empresa, e eu tinha, assim, todos os quesitos básicos. E, para minha surpresa, eu recebi o currículo devolvido pelo correio. Eu nunca tinha visto isso. Aí eu liguei para essa minha amiga que me indicou e falei com ela assim, nossa, a pessoa parece que ficou tão interessada, e por que eu recebi o currículo? Muda do outro lado, aquele silêncio sonoro, que não precisa dizer nada, né? E aí nós nos encontramos para o almoço, e ela disse para mim que eles gostaram muito do meu currículo, eu tinha muito, assim, os pré-requisitos básicos, tal, mas eles não contratavam negras. E, gente, isso acontece o tempo todo. E temos, sim, que saber nos posicionar. Imagina você, uma negra mais velha, a mãe trabalhando numa conservadora, o que eu esperava do futuro? Se eu fosse sucumbir a essa sociedade racista? Nada. Talvez hoje eu seria uma prostituta também. Era o único caminho. Mas aí cabe na questão que eu sempre falo, a educação, o que você quer para a sua vida, né? Mas sempre com muita dificuldade. É o que você colocou bem o tempo todo, né, Duda? É sempre com muita dificuldade. E acontece também nos dias de hoje, tá? Não adianta falar, não acontece, porque hoje você está ocupando um cargo. Mas, gente, muita água rolou debaixo dessa ponte. E constantemente buscando, e assim, algo que eu sempre falo, eu sempre tenho que estar na frente. Se a Raíssa pensa em perguntar alguma coisa, eu já tenho que estar com a resposta pronta e já dar outra pergunta para ela, para deixar ela embaraçada, opa, a neguinha está antenada. Essa é a nossa realidade como negras. Patrícia, eu li algumas pesquisas há um tempo atrás, muito interessantes, que mostravam isso, assim, que às vezes as pessoas acreditam que não, que é exagero. Era um experimento. Então, eram enviados currículos eram submetidos ao pessoal de RH, mas eram currículos iguaizinhos, assim, mudavam a raça. Então, assim, um tinha foto de pessoas negras e outro pessoas brancas. E, invariavelmente, as pessoas brancas eram mais, os currículos de pessoas brancas eram mais buscados, e a mesma experiência foi feita com relação a homem e mulher. Então, o currículo era igualzinho, só que num nome era Fernando, e no outro era Fernanda, mas com as mesmas características e tal. E, invariavelmente, as mulheres eram menos procuradas, vamos dizer assim.
Então, assim, a ciência já mostrou também que é isso que acontece, né? Isso não é uma fantasia, assim, insisto, essa história de mimimi, vitimismo. Não, eu concordo com você, a gente não pode aceitar essa posição, mas isso é um fato, existe, e nós estamos aqui para mostrar, o que me inspirou a vir aqui é mostrar, olha, gente, vamos embora, entendeu? Vamos cavar o espaço, porque o espaço está lá e ele é nosso também. Não precisa de briga, não necessariamente, às vezes eventualmente precisa, mas às vezes nem isso, né? Você vai lá enfim, há caminhos, você mostrou alguns, eu tentei dar ideia de outros, enfim. Até pensando nisso, assim, que vocês comentaram, né, principalmente essa questão da mulher, de que quando você vai tentar um emprego, né, se você é mulher, você vai ter menos chances, enfim. E até algo que eu também já passei fazendo processo seletivo. O que vocês veem, assim, que é possível das mulheres, né, fazerem nesse momento, quando isso acontece, como que a gente pode se portar? Porque tem toda uma questão de, se você se porta de uma forma muito confiante, você é agressiva. Então, você não pode ser agressiva, mas você também não pode passar o pano ali para a pessoa, senão você é fraca, porque você é mulher. Então, assim, como chegar nesse equilíbrio, como demonstrar isso, e até pensando para quem está aqui, né, tem muita gente que está se inserindo no mercado de trabalho agora. Então, como que você ingressa no mercado de trabalho, né, vai fazer uma entrevista e vai se apresentar, enfim. E aí você conversa ali com a pessoa que está te avaliando, né, de uma forma que você demonstra que você é confiante, mas ao mesmo tempo você não é agressivo, né? A pessoa não te vê dessa forma. Como vocês veem isso? Vou falar um pouquinho da... Vai lá. Então, vai lá, meu bem. Bom, eu vou falar um pouco, assim, do que eu tenho falado muito com os meus alunos, né, em sala de aula, eu oriento TCC, e os alunos depois recorrem para pedir coisa de emprego, dica, enfim. Mesmo as meninas que trabalham comigo depois vão para outras empresas. Eu tenho falado muito o seguinte: olha, a empresa que tem a ver com você está guardadinha. Se você vai numa empresa que vai te discriminar porque você é mulher, essa empresa não te merece, não vai trabalhar lá, não. Então, a gente precisa dar o troco. É eu que não quero trabalhar, não é você que não me quer porque eu sou mulher, não. Eu, sendo mulher, não quero trabalhar aí, nesse lugar feio, sabe? Mas só que jovem, né? Assim, a gente fica tão ansioso, vocês, né, muito jovens, ficam tão ansiosos. Não, aquela empresa lá e tal. Gente, aquela empresa é lixo, vai me desculpar, é lixo. Não vai trabalhar lá, não. A gente tem que começar a dizer, não, eu acho que existe um movimento, eu acho que as pessoas estão colocando a boca no trombone, estão contando suas experiências, e essas empresas, com essas práticas, estão ficando fragilizadas, né? Elas não estão mais, assim, podendo ficar batendo desse jeito, porque hoje todo mundo tem telhado de vidro, e as redes sociais, felizmente, uma coisa que elas fizeram foi dar voz para esses absurdos que acontecem. Então, você é jovem, primeira coisa, seja foda no que você faz. Seja diferente, sabe? Você olha para os seus colegas e fala assim, eu vou ser melhor em quê? Em que eu vou ser diferente dessa galera toda aqui? Porque cada um de vocês pode ser diferente em alguma coisa, tem tantas coisas que a gente pode ser legal. Eu vou ser diferente nisso e eu vou ser o melhor nisso. Por quê? Também não adianta você chegar lá e a empresa, ok, a mulher é homem, tudo bem, mas você é fraca, você é ruim de serviço. Não adianta não, gente. Não adianta, não sabe conversar, não tem postura, não estudou, não está atualizada. Ué, aí não é questão de você ser mulher, é porque você está fraca. Então, a primeira coisa, você tem que se empoderar. Patrícia, acho que falou muito isso, né, Patrícia? Você tem que ser bem empoderada no conhecimento. Sabe de que você está falando? Primeiro isso. Depois, tem preconceito contra a mulher? Você achou que te olhou de banda? Vaza, não fica lá não, porque lá não é o seu lugar. Tem empresas legais que estão promovendo a diversidade, não são tantas, mas tem, existe um movimento para isso, então vamos trabalhar nelas. Com certeza você vai achar o seu lugar, então não precisa apavorar e nem ficar triste, não, pelo contrário, é uma medida profilática, eu diria. Ainda bem que você não ficou lá. Então, eu acho que às vezes é necessário dar um passo atrás para que não só a gente, mas o grupo do qual façamos parte dê 3 passos para frente. Então, falando especificamente das mulheres travestis transexuais,
Vamos lembrar que, como eu disse, 90% das transexuais na prostituição. País que mais mata pessoas transexuais do planeta há 13 anos consecutivos. 80% dos assassinatos contra pessoas transexuais ocorrem no Brasil com uma violência exagerada, hiperbolizada. Dificilmente uma travesti é morta com um tiro só ou com uma facada só. Os crimes, em sua maioria, é com requintes de crueldade, 80% o são. 41% das travestis transexuais do país com HIV, 91% não concluiu o ensino médio, 6% foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade, dentre outros números. Então, nossos corpos ainda nem direito ao sol nos é dado, nem direito ao sol, porque dificilmente encontra-se uma travesti de manhã comprando pão na padaria. Tamanha a violência que há na sociedade. Só nos é dado a esquina de madrugada e não é dado, é conquistado. Porque se não dependêssemos se dependesse da sociedade, nem a esquina teríamos, já que eu estou cansada de ter que conversar com lideranças de bairro que querem acabar com pontos de prostituição que tem naquele espaço. Então não contratam e ainda reclamam da prostituição, sendo que a prostituição para nós, pessoas transexuais, é um espaço de acolhimento, um espaço às vezes mais seguro do que o espaço da sociedade propriamente dita. Porque enquanto está todo mundo agora questionando o impacto na saúde mental do isolamento social, nós transexuais falamos bem-vindos, bem-vindos. O que vocês estão vivendo agora em termos de isolamento social, o impacto na saúde mental, nós vivemos desde que nós iniciamos nossas transições de gênero. Porque a realidade trans é calcada no isolamento social. Quantas pessoas transexuais você encontra no ponto de ônibus de manhã, na padaria, dirigindo um Uber, ou qualquer outro espaço? Nós somos expulsas da família, da escola, do mercado de trabalho, nem direito à terceira idade nós temos, nossa expectativa de vida não supera 35 anos. Então, é difícil falar em relação a pessoas transexuais sobre como se comportar, porque, na verdade, muitas vezes, quem tem que se comportar é a sociedade, que nos expulsa, nos exclui, que não nos dá nem o direito de humanidade, porque nem a categoria de humanidade nós temos. Porque eu falo sempre em minhas falas, a categoria de humanidade ela não é dada, ela está em disputa. Até 120 anos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanos pelo Estado brasileiro. Precisou de séculos de lutas para acessar a categoria de humanidade. E hoje nós, travestis transexuais, não acessamos a categoria de humanidade. Tanto é que você perguntar qual que é a maior pauta nossa do movimento trans, nossa maior pauta ainda é nome, banheiro e identidade. O STF está discutindo há 6 anos qual banheiro eu vou usar. Isso é aviltante, é humilhante. Se eu não tenho direito a banheiro, a nome, a identidade, é que o nome mínimo para reconhecer meu corpo como um corpo humano não foi dado. E aí, quando falo em se comportar, o problema é que algumas empresas, algumas pessoas, dão a mão e cedem um espaço para contratar uma pessoa transexual. E aí puxa a pessoa trans, mas querem que venha só a pessoa trans. Não quer que venha o buraco que acolheu essa pessoa trans. E aí, quando eu falo isso, é porque na prostituição, na marginalidade, é a prostituição, é a marginalidade que nos acolhe, que nos faz sobreviver. E aí, quando se puxa uma pessoa trans para o mercado de trabalho, a empresa quer que ela seja totalmente higienizada no ponto de vista social e que traduza uma lógica da qual aquela pessoa não se educou na sua vida inteira. E aí a empresa fala, a gente deu vaga, mas a pessoa não sabia nem se vestir e tudo mais. Na Transveste, quando a gente conversa com as companheiras, a gente fala assim, olha, está distribuindo currículo. E aí a gente fala, olha, evita colocar no Instagram, no Facebook, no Instagram, nem usa o Instagram, mas no Facebook, fotos sensuais, assim. E as companheiras dizem assim, mas não tem foto sensual no meu Instagram. E quando você olha, elas estão nuas ali. Porque nem passa, porque é uma outra perspectiva de corpo. Eu estava falando, por exemplo, da Transveste, que é a aula que eu coordeno, teve professor que falou assim para a aluna, aí lógico que esse professor foi punido, falou assim, olha, você vindo com essa roupa que você está vindo, você não vai conseguir emprego nunca.
Aí eu falei para o professor, não é assim que você vai falar com elas, não. Não é assim que você vai falar com elas, não. Porque você tem que saber que quando se ela está com essa roupa, é porque do caminho onde ela está, que normalmente é a situação de rua, até a transveste, ela pode encontrar um emprego, pode encontrar um cliente no caminho, que ela está trabalhando o tempo todo. Está trabalhando. Então, é difícil a gente entender a situação das pessoas transexuais, tamanha vulnerabilidade, tamanha exclusão e marginalidade, que é mais fácil o processo de educar as pessoas que vão contratar. Então, a Transveste, quando conversa com as empresas, nós falamos, olha, para simplificar minha fala, que é um tema complexo, é só de dar uma palestra sobre a questão, mas simplificando, o Mário de Andrade fala, amar se aprende amando. Então, não tem como você cobrar amor de uma pessoa que só foi violentada o tempo todo. Então, a violência se torna objeto de troca. Então, muitas das vezes, a linguagem, o gesto se torna violento porque, desde a infância, foi violentada. Porque 6% das transexuais foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade, segundo a UFMG. E aí, como é que você quer inserir essas pessoas no mercado e cobrar dela um padrão que a régua não cabe? E eu falo isso para terminar minha fala com a universidade. A gente questiona absurdamente a universidade, como a universidade está alienada, infelizmente alienada, porque, eu termino aqui dizendo isso, na Transveste a gente conseguiu a aprovação de uma aluna, por exemplo, no ano retrasado. Ela é o retrato da transexualidade, não sou eu que sou privilegiado, é o retrato da transexualidade. Era uma travesti, que situação de rua, vivência mais de 10 anos no crack, e tudo que se pode esperar de uma pessoa transexual no Brasil. E aí ela veio, inteligentíssima, conseguiu fazer o supletivo, a gente fala supletivo, não fala EJA não, porque EJA da universidade entende, mas as transexuais não entendem não. É o supletivo, aí passou tudo, aí depois ficou mais um ano conosco e conseguiu entrar na UFMG, Ciências Biológicas. E aí quando conseguiu, sabe, ela ficou 2 meses de aula e abandonou. E aí ficou com vergonha de mim, sumiu do mapa. Ela estava com vergonha, se sentindo culpada por ter abandonado. A gente deu tudo, perdeu o computador, pagou a passagem, tudo mais. Aí eu falei para essa trans, você não tem que ficar triste, não. Só de você ter entrado, você é uma guerreira. Só de ter aguentado 2 meses numa universidade elitista, no ICB, que é um dos espaços mais elitistas da UFMG, em que os meninos, desde o prézinho, sabem tudo sobre Discovery Channel, e que fala vários idiomas, e a universidade te fez sentir feia, te fez sentir burra. E entrou numa universidade, e aí, quando entrou ali, o professor usava a mesma régua para ela do que usava com a régua os meninos estudando Santo Antônio a vida toda. E aí se chama universidade. Que diversidade tem nesse espaço? Que diversidade, inclusive pedagógica, nesse espaço? E aí tem professores alienados que deveria... A universidade fez ela sentir burra, sentir feia, sentir a pior pessoa do mundo. E aí voltou para o espaço onde ela era bem recebida e acolhida afetivamente. Que é o espaço, que é o buraco onde ela se criou a vida toda, que é o mundo da marginalidade e da prostituição. Não estou aqui para terminar minha fala com vitimismo, mas é que a situação de vulnerabilidade que nós estamos é tamanha que envolve toda uma complexidade, tem que se entender. Nós estamos falando de um grupo populacional que a expectativa de vida é 35 anos. Acho que é isso. O Duda, deixa eu só completar. Eu acho, completar não, engraçado como que a pessoa ela volta para sua tribo, né? Onde ela se sente protegida. Eu li, a Raíssa falou sobre livro no início, depois você falou também, gente, eu também amo ler, tá? E viajo, eu me transformo no personagem. Acho que eu sou uma ótima atriz, enfim. E aí, eu não recordo agora, mas uma das coisas que fala sobre a questão do racismo, né? Que ele impera até hoje, falando que quando foram buscar os nossos antepassados, né? Gente, não foram pessoas que tinham a sua vida. Eram reis, eram rainhas, eram princesas. E nem todo livro fala isso. Então, eu sou descendente de ser humano, negro, sim, senhor. Mas uma negra que quer fazer a sua história sem arrogância, sem, como diz a Duda, vitimismo, não. Mas a gente precisa dizer que existe
como a Cris deu de exemplo. É muito difícil você ouvir, uma senhora não quis tomar a vacina da Covid, que é o que a gente está, né, louca que a vacina chega para todos, porque o enfermeiro era negro. Então, assim, é o tempo todo. E respondendo a sua pergunta, Raíssa, jovens, não existe quando fala assim, politicamente correto, chega na entrevista, faça assim, faça assado, vista essa roupa, não cruze os braços, não mexa tanto. É a condução da entrevista, você tem que conhecer a empresa onde você vai fazer a entrevista, começa por aí. E, sabe, eu sempre falo, descubra a energia que te dá força, que é essa energia que faz com que a gente prossiga. Eu não estou falando de religião, é religiosidade. Isso faz com que a gente faça diferença na multidão, isso é muito importante. Não existe uma receita. Se você for com essa roupa, com o cabelo preso dessa forma, colocar um batom nude, não existe a receita. Enfim. Olha só, eu reforço a fala da Patrícia, assim, nesse sentido de que não adianta a gente querer ser quem a gente não é, né? Então, eu nunca falo, faça assim, faça assado. Fale o que você pensa respeitosamente, mas seja você. E se a empresa não se encaixar nos seus valores, como a Valéria falou, vaza, sai fora e procura o seu lugar, né? Agora, sobre as questões que a Duda levantou, assim, para além de questões mais institucionais, eu vejo já talvez caminhando para uma possível saída para isso tudo que a gente está mencionando. Como educadora, como professora, eu acredito mesmo em conscientização e em educação, na gente discutir isso, a gente fazer um constante exercício de empatia, porque, como esse caso do professor que eu comentei, eu vejo muita gente reproduzindo isso, e é meio que um pouco da ideia da banalidade do mal mesmo, assim, pessoas muito legais fazendo coisas nada legais, né? E a gente mesmo, como mulher, reproduzindo isso. Então, por exemplo, quando eu fui contratar uma funcionária para minha casa, alguns anos atrás, eu tive uma indicação de uma moça, e aí uma colega minha falou comigo assim, quantos anos ela tem? Eu falei, 30. Ela é casada? É. Aí a minha amiga falou assim, não contrata não. Por quê? Porque ela vai ter uma menina. Eu olhei assim, falei, não tô vendo isso não. Ela tinha acabado de me contar que numa entrevista de emprego, o povo ficou perguntando, tipo, tentando investigar se ela estava querendo ter filho, porque ela também era recém-casada, sem filho. Eu falei, eu não acredito que a gente está aqui criticando isso, fazendo isso dentro da casa da gente, entendeu? Eu falei, pô, se a menina for bacana, ela vai ficar, né? E a gente reproduz isso. Eu vi alguns dos depoimentos que eu acabei escutando dos relatos, quando eu busquei informações, né, para a live. Uma das meninas falou comigo assim, eu entrei numa empresa, quando eu cheguei lá, era uma empresa de homem. A minha chefe, que era uma mulher, virou e falou assim, mas eu não queria mulher, gente, eu falei que eu queria um homem. Aí virou para a menina e falou assim, eu espero que você não seja uma fresca, tá? Que não seja mulher de arezo, sapato arezo, sai fora. Então, assim, a gente reproduz isso que a gente está criticando aqui a todo momento. É como as altas executivas lá que falaram que conseguiram ter sucesso porque os maridos ajudam. Então, é uma briga constante, como disse a Valéria, né? Assim, de coisa de gerações para mudar. Mas eu acho que esse exercício é saudável, ele deve acontecer dentro da universidade, fora da universidade, no espaço das famílias, das casas, dos botecos, igual a política está acontecendo hoje, com menos radicalismo, se possível. Mas, assim, para a gente fazer esse exercício e perceber, olha, será que está certo? E se fosse você no lugar dessa pessoa? Como você se sentir ouvindo isso? Né? Porque eu acho que as pessoas podem se tocar, não sei, talvez eu esteja ingênua com isso, mas eu realmente acredito que quando você se sensibiliza com a dor do outro, você muda o jeito de pensar. Então, depois que eu estudei muita coisa, eu parei com muita piadinha. Eu não consigo rir de algumas piadinhas, eu fiquei chata para algumas pessoas. Né, assim, mas isso tudo vem de quê? De esclarecimento, né? Então eu aposto nisso, assim, minha grande esperança está por aí, ok? Cris, concordo em número e grau. Eu acho que quando a gente conhece realmente a fundo as questões, né, sociais, os preconceitos, enfim, quando a pessoa é colocada de lado, seja porque ela é gorda, porque, enfim, eu não vou falar aqui todas, você realmente promove a empatia, e é o que está faltando.
É o que está faltando as pessoas realmente colocar no lugar. E percebo que, muitas vezes, para a pessoa ser aceita nesse seu grupo, né, vamos dizer assim, ela também entra na piadinha sem perceber, ou percebendo que ela está prejudicando o próximo aqui do lado, que pode causar uma insatisfação e até a pessoa travar e não seguir em frente. Por causa eu tenho que ser aceito pela minha tribo, então eu vou mesmo zoar, vou arrebentar com o plantel. Não, gente, vamos pensar macro. E assim, não é fácil, tá? Não é fácil, porque nós estamos vivendo momentos em que pessoas, para impor o que elas acreditam, elas saem rasgando tudo e não interessa a sua opinião. Errado. Diálogo, as duas partes falam e se ouvem. Legal, pessoal, eu queria fazer uma pergunta aqui específica, que eu acho que também tem a ver com esse momento, assim, que várias das pessoas que estão aqui estão pensando profissionalmente. Como que vocês definiram, assim, o que vocês iam fazer, se isso foi fluindo, se foi algo que vocês planejaram antes, como que foi essa decisão para vocês? Bom, no meu caso, posso falar? Já comecei, né? Ai, meu Deus. Calma. Então, no meu caso, acho que é como a Valéria até disse, né? O empurrão que aquele diretor lá deu, e eu já não estava feliz na área, que eu trabalhava na área financeira na época, na área comercial. Empréstimo, pessoal, pense, né? Todo mês aquela meta, não sei o que. Gente, eu quero mudar, não tá legal. Enfim, resolvi fazer uma outra faculdade, que foi de marketing, né? E surgiu a oportunidade de trabalhar numa empresa do ramo alimentício, que não tinha nada a ver, né? Enfim. E eu lembro que na minha entrevista, talvez possa ter parecido arrogante até para uns, ela falou assim: nossa, mas você não tem experiência na área alimentícia. E eu fui para trabalhar na empresa na área comercial. E eu lembro que eu respondi para a pessoa que estava me entrevistando: nossa, se eu bato a minha meta com uma taxa de 10,5%, vender pão de queijo é tranquilo. Aí eu fui admitida, eu acho que foi excesso de transparência, de verdade. O que a Cris falou, a gente tem que ser o que a gente é, sabe? E aí, naquele momento eu pensava aquilo, porque não era fácil. E aí eu percebi oportunidades e comecei a fazer alguns cursos, até trabalhar, né, meio que paliativamente na área, mas eu ainda quero trabalhar diretamente com mídias sociais, que é o que eu estou pretendendo fazer desse curso, para alcançar isso. Mas é o que eu falei desde o início, a gente não pode parar. A gente, sabe, conhecimento enobrece a alma, gente. Eu sou, assim, viciada pelo saber. Olha, eu estou falando com toda a sinceridade da minha alma, eu não compartilho mensagem no WhatsApp se eu não tiver certeza. E quando eu não tenho certeza, eu pesquiso, sabe? E isso vai trazendo outras coisas. Então, assim, educação, né? Eu falo de professor, eu sou fã, Cris, Duda, enfim, eu sou fã de professor, porque, assim, vocês é que auxiliam os pais na educação, respeito demais. Eu sou dessa época, tá, gente? Que entrava dentro da sala de aula e o professor ou a professora era a rainha e o chefe mor da sala. Respeito é o que está faltando muito no nosso mundo. Bom, no meu caso, eu sempre quis dar aula, meus pais são professores, meu pai foi professor, ele é engenheiro, e minha mãe foi professora de ensino religioso, então eles são grandes exemplos para mim, e desde novinha eu direcionei meus esforços para isso, comecei a dar aula nova, com 22 anos, tive problema com isso também, porque a gente está falando aqui dos vários tipos de preconceito, então teve turma que não me aceitou porque eu era muito nova, teve gente que falou. Primeiro eles assim, eu quero falar com a coordenadora. Eu falei, mas eu sou coordenadora. Não, mas eu quero falar com outro coordenador. Aí a gente chamava outro coordenador e o povo, ela é muito nova. E desde quando isso é um motivo para a gente não dar aula, né? Mas o coordenador me bancou, eu fiquei, e com isso fui aprendendo, fui me aprimorando, me preparando para estar onde eu estou hoje. Mas eu me inspirei também em grandes mulheres, em grandes professoras. E é uma coisa que, assim, se eu posso deixar algum conselho para vocês, é esse, porque vocês estão todos começando, né? E às vezes vocês acham que, assim, a vida profissional começa quando a gente forma.
Não, eu formei agora, eu sou um profissional. E isso é uma grande bobagem. Vocês já estão começando, já começaram e não perceberam. Vocês estão sendo avaliados, vocês estão sendo observados. Pensa assim, que colega indicaria você na empresa dele? Se o dele estivesse na reta, se você fizer uma bobagem. Alguém indicaria? Que professor indicaria você? Porque, gente, muito professor abriu as portas para mim, assim, portas importantes para eu estar onde eu estou hoje. A Valéria é uma delas. O Albino é outra pessoa dessas. E, assim, quando você acha alguém que te inspira, que você tem uma afinidade, que você curtiu, que você acha que tem coisas a aprender, gruda nessa criatura, gente, gruda, porque a gente gosta, tá? Não é um incômodo, não. Eu adoro ser cercada de alunos que querem aprender, etc e tal. Porque essas pessoas podem ajudar e elas ajudam. A gente procura alunos para crescer com a gente. Então, essa ideia de que, não, quando eu formar, aí eu começo. Não, vocês já começaram e não perceberam. Cuidem disso. Então, no meu caso, foi assim, sempre inspirado por grandes mestres, desde dentro da minha casa até minha trajetória toda e até hoje, assim. Tenho colegas que eu admiro profundamente, aprendo com eles a todo dia. Posso dizer que sou uma privilegiada, assim. Raíssa, eu acho que essa coisa que a gente tem essa pressão de resolver o que você vai ser com 17, 18 anos. Gente, a geração de vocês vai viver 100 anos. Você não tem que ir com 20 anos, com 18, resolver o que você vai ser. Não, experimenta. Se você não gostar, troca. Você entrou num curso, não gostou? Troca para outro. Não gostou? Troca. Por que você não pode trocar? Não, agora entrei aqui, eu tenho que formar. Você não tem que formar, não. Né? Você fala universidade, que é essa pluralidade, que é você poder transitar nas áreas de conhecimento e achar o que é mais legal. E também tem assim, eu fiz um curso, eu posso fazer matérias variadas em vários cursos para tentar descobrir do que eu gosto. Eu sou o exemplo, que eu fiz 3 anos de psicologia, falei, não vai dar, eu amo a psicologia, eu continuei estudando psicologia a minha vida toda, mas não era aquilo naquele momento, então eu fui para a administração, acho que foi uma escolha acertada, né? Eu trabalho com pesquisa de comportamento consumidor, eu uso a psicologia o tempo todo. Mas se permitir errar, porque a nossa cultura é assim, você não pode errar, não, você errou, você é um incompetente. Não, você é competente porque você sabe errar e ir para cima buscar outra coisa. Né? Esse negócio, Raíssa trabalha lá na Endeavor, tudo que a gente tem tentado fazer com as pessoas, a Endeavor faz isso muito bem, é dizer, você pode errar. Então, eu acho que na profissão, a gente tem que se permitir fazer escolhas erradas. Você só vai descobrir que é errado lá na frente, mas você, naquele momento, achou que aquilo era melhor para você, depois você troca igual de empresa. Você vai trabalhar numa empresa, não gostou, vai para outra, você mora numa cidade, troca de cidade, qual é o problema? Né? Hoje a gente pode morar em qualquer lugar do mundo, trabalhar com qualquer empresa em qualquer lugar do mundo, então acho que, às vezes, o jovem falta um pouco dessa leveza. Essa leveza vem, talvez, com os anos, né, não, Patrícia? Com os anos que a gente fica mais leve. O jovem, eu estou vendo que o jovem fica mais enquadradinho, querendo fazer sucesso, querendo faturar não sei quantos 1 milhão até 30 anos. Que bobeira! Que bobeira, você tem que pensar assim, o que eu vou fazer que eu vou ser feliz, né? Faturar 1 milhão. O que eu vou deixar para esse mundo? Qual é a diferença que eu vou fazer? As pessoas vão lembrar de mim porque eu fiz o quê? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E não assim, vou ganhar tanto. Ganhar dinheiro é legal, nada contra isso. Mas a gente está precisando de pessoas que façam a diferença para o mundo ficar um pouquinho melhor, porque o mundo está bem ferrado. Então, se a gente só está preocupado com a profissão, só está preocupado em ganhar dinheiro, em ter patrimônio, ter isso, e não olha para o mundo e usa da nossa profissão para fazer coisas melhores e para ajudar as pessoas, não tem legado, não tem perspectiva. Eu acho muito isso. Eu queria dizer para vocês que daqui a pouco eu vou ter que sair, porque o dever de professora me chama às 7 da noite, tá? Então, se eu sair assim, vocês me desculpem. Então, eu escolhi dar aula na adolescência. Né? Eu fui reprovada em língua portuguesa no colégio. E aí comecei a estudar e me apaixonei por língua portuguesa e literatura brasileira. Eu sou professora, né? Eu posso estar na política, mas sou professora. Deixei muito claro isso na época da campanha. Eu estou na política, mas sou professora. A minha atividade é dar aula. Até porque eu entendo que o meu papel político ele é mais importante numa sala de aula do que num espaço legislativo.
Porque novas leis são importantes, mas não são leis que mudam o mundo. O que muda o mundo são novas consciências. Nós temos uma lei que proíbe racismo no Brasil. Quantas pessoas já foram presas por racismo no Brasil? Nós temos um presidente abertamente racista. Então, o que muda o mundo não são novas leis, elas são importantes, mas o que muda o mundo são novas consciências. Então, o que vai mudar o mundo é debater cada vez mais racismo em sala de aula. Mesma coisa a transfobia, a LGBTfobia. Ela foi criminalizada, ela é importante, a criminalização, de certo modo é, mas mais importante do que criminalizar a LGBTfobia é debater sobre questões LGBT no espaço escolar. Por isso a minha participação no espaço escolar é mais importante do que no espaço legislativo, porque no legislativo eu posso criar novas leis, mas na escola eu crio novas consciências. Então, por isso que eu sei que eu sou professora, mas eu fui vocês devem ter acompanhado, né, foi publicizado que logo após eu ser eleita, eu recebi 2 ameaças de morte, vindo da maior rede de ódio da internet, da qual surgiu aqueles terroristas que cometeram aquele atentado na escola de Suzano, que entraram na escola de Suzano em São Paulo e mataram professores e alunos. Então, esse grupo é um grupo terrorista, me ameaçou de morte, e o e-mail que foi encaminhado a mim foi encaminhado também aos donos da escola que eu trabalhava, para pressionar minha demissão, né? Então, eu já sabia que ia ser demitida quando encaminharam aquele e-mail, e não deu outra, eu, de fato, fui demitida. Não estou dando aula hoje, mas vou dar aula na educação popular, que é a educação que eu mais tenho paixão, que né, me chamaram para alguns cursinhos populares aí, gratuitos, trabalho voluntário, né, vou atuar neles, e não sei, após terminar meu mandato, né, de vereadora, se algum colégio vai me chamar. Acho que dificilmente um colégio me contratará. Particular, assim, acho que é praticamente impossível, por causa do preconceito e a transfobia que há na sociedade. O que desconstrói o discurso falacioso da meritocracia. Meritocracia existe para quem é privilegiado. Se você é privilegiado, faz seu mestrado, seu doutorado, você vai se dar bem na vida. Agora, se você não faz parte dos grupos privilegiados, não existe meritocracia, né? Então, posso dar um exemplo concreto. Quer dizer, eu fiz letras, né, cursei um pouco de antropologia, estava fazendo gestão pública, dei aula há 20 anos, desses 20 anos, 13 anos dando aula naquele que era considerado o melhor colégio do Brasil. Então, em tese, eu estaria no apogeu da minha profissão. No apogeu, era para chover convites. E há 20 anos atrás, eu receberia mais convites do que hoje. Há 20 anos atrás, porque eu não tinha feito minha transição de gênero. Então, isso mostra que não existe meritocracia para grupos que estão em vulnerabilidade social. Existe uma lógica para privilegiar privilegiados e marginalizar os excluídos. Lógico que há pessoas que furam bolhas, né? Lógico que há pessoas que subvertem a regra, mas são pontos fora da curva. Mas a estrutura, ela é feita para alijar e excluir os excluídos. Mas o conselho que eu dou, o recado que eu dou, que é algo que eu tento trazer para a minha atividade profissional, é um versículo do bíblico, né, do Apocalipse, que é: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Quer dizer, não há nada pior que uma pessoa morna, uma vida morna, um estudo morno. Você tem que ser intenso, né? A intensidade é fundamental. Então, nesse sentido, na atividade política, eu tive essa intensidade também, e que eu tive também na profissão de professora. E eu acho que é esse que é o recado que eu dou. Legal. Nossa, eu adorei assim, conversar com vocês. Acho que foi uma experiência muito legal para quem está aqui também. A gente está chegando no finalzinho, eu sei que tem várias pessoas que têm compromisso aí às 7 horas, então eu queria mais agradecer mesmo pelo espaço, por ter escutado um pouco da experiência de vocês. Vou passar aqui para a Mariana também, se ela quiser falar alguma coisa final. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês, terem aceitado o convite. Foi uma honra para mim, de verdade, dividir esse espaço com vocês. Eu queria que vocês dessem uma despedida, falassem, deixassem um recado para as meninas que estão assistindo, para todo mundo que está assistindo, uma dica de agora para frente, e agradecer infinitamente vocês e todo mundo que está assistindo também. Então vamos lá. Meninas, em especial, agora eu falo para as mulheres, né?
quero dizer que ser mulher é uma coisa que deve ser celebrada, sabe, assim, e não acho que é celebrada como deveria, tá? Então, por exemplo, quando eu fiquei mocinha, eu escutei assim, parabéns e meus pêsames, sabe? E eu acho que a gente é colocado, às vezes, como um bicho esquisito, assim, instável, sujeito a um tanto de hormônio e crisento, às vezes, e tal, quando, na verdade, isso é uma grande riqueza que a gente tem, sabe? Assim, eu acho que esses ciclos pelos quais a gente passa, eles refletem um pouco da vida, porque a vida é meio que isso mesmo, né? Nasce, alguma coisa dentro da gente nasce, cresce, floresce, morre, para depois renascer de novo. Então, assim, os negócios também são assim. E a gestão, a administração, que é a escola de onde eu venho, ela quer controlar tudo, né? Nesse sentido, o masculino é muito mais estável e linear e prático, mas a vida não é isso. Então, se a gente se conhece, por exemplo, a gente conhece o corpo da gente de mulher, a gente sabe, inclusive, identificar em que fase que a gente está do nosso corpo e usar isso a nosso favor, entendeu? Então, você está lá atacada de TPM, poxa, você sabe que é uma época que você está mais com energia mais down, mais introspectiva, aproveita isso, se volta para você, pensa em ciclos que você tem que encerrar também. Agora, você sabe que você vai ter um período que você vai estar bombando, linda, deusa, cheia de energia produtiva e tal. Isso é muito legal. Então, assim, ser mulher é um barato. É difícil? É um desafio? Nesse contexto que a gente acabou de discutir, é. Mas, assim, não desanime, tá? Então, pensem o caminho que vocês querem para vocês, corram atrás, não esperem o movimento vir de fora, faça você o movimento, né? E busque quem você acha que pode ajudar, tá? Eu tô aqui, contem comigo. É isso, obrigada, pessoal, pelo espaço, pela oportunidade, acho que foi bem bacana. Então, gente, mais uma vez, eu gostaria de agradecer e que delícia esse compartilhar aqui a todos vocês, de coração mesmo, eu acho que foi uma oportunidade ímpar. Agradecer minha família, que tá todo mundo, o celular não para de bombar, tipo, os sobrinhos, beijos, os irmãos. Mamãe, que é uma guerreira, uma mulher que eu me inspirei muito, uma mulher batalhadora, assim, amo enlouquecidamente, uma mulher linda, negra, maravilhosa. E para as mulheres maravilhosas, todas vocês, aqui o que eu gostaria de dizer é, seja você por você. Isso é o principal caminho, sabe? Gente, pega essa energia gostosa que a gente tem aqui dentro e faça acontecer. Fácil não é, mas impossível também não. Eu desejo o melhor e o suficiente para todas nós. Gente, eu quero terminar agradecendo muito a oportunidade, né? Assim, às vezes a gente fica, eu não vou. Depois que a gente vai, a gente fala, nossa, como que eu não podia não ter ido? Né? Como é que eu ia fazer essa escolha errada? Queria deixar uma mensagem para vocês, que é um TED da IFAT, eu não sei se vocês conhecem, que é Pense como Mãe. Não diz respeito a você ser mulher ou não, mas é você pensar como mãe. Homens também podem pensar como mãe, que é esse cuidado com as pessoas, essa preocupação com o mundo, essa preocupação com o meio ambiente que uma mãe tem, né? Claro, tem mães que não, mas, no geral, o espírito da mãe é esse espírito de cuidado. Eu acho que a gente está precisando disso, homens e mulheres pensarem mais como mães em relação a tudo que a gente está vivendo. Foi um prazer, obrigada a todos. Pode me chamar de novo, viu, Mariana? Que acho que assim, não foi um desastre total. Então, quero agradecer as companheiras, as idealizadoras, o bate-papo, as trocas. E é isso. Quando é muito comum as pessoas falarem, nós temos que dar voz aos grupos excluídos e marginalizados. Nós não queremos vozes, porque voz nós já temos. Nós queremos escuta. Então, o espaço de escuta é um espaço político, é um espaço importante, um espaço necessário, sobretudo nesse contexto de baixo conteúdo democrático que nós vivemos. Então, e não existe democracia sem diversidade, não existe democracia sem pluralidade de ideias, ideologias,